Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. E aproveitando que você está aí agora, não deixa de seguir o Parentalidade Preta onde você está ouvindo esse episódio e avaliá-lo com uma nota boa, 5 estrelas, um like, alguma coisa que faça com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom para você. Só assim ele chega mais para você e para outras pessoas. Recados dados, vamos direto para o episódio. É sempre necessário criticar o romantismo em si. Essa instituição que faz com que, muitas das vezes, os relacionamentos se tornem inalcançáveis ou até tóxicos. É importante se pensar que o amor romântico não é algo atual. Ele surgiu por volta do século XII e deu uma sumida ali na época do Iluminismo, a Idade da Razão, onde as pessoas repensaram as questões advindas da existência. Como esse episódio já se pronunciou como disruptivo, eu vou te dar a primeira dica. Não tente ouvi-lo todo de uma vez, porque tem muita informação e eu tenho certeza que você precisa digerir. Eu vou dar uma pausa em 1h16 e te espero na volta. Nós vamos questionar o amor romântico de várias formas, mas só que para isso a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Eu tenho certeza que você já ouviu essas palavras em algum lugar, e aqui vão elas mais uma vez. O amor, entre parênteses, é o não querer mais que um bem-querer, é um andar solitário entre a gente, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Luís de Camões. Na língua Cã, a palavra usada para nomear um escravo, no sentido que o Ocidente lhe atribui, é odonkor, que se refere a alguém que pode ser comprado e vendido no mercado, uma mercadoria. De todos os termos que descrevem a servidão involuntária, a coa, que significa sujeito, assistente ou escravo, a oa, que é a penhora resgatada por causa de uma dívida de um parente, a quiere, alguém escravizado como punição por um crime, domum, um prisioneiro de guerra. Odonco é o único depreciativo e estigmatizante. É o que caracteriza desonra e vergonha. Entretanto, a etimologia de odonkor não pode ser encontrada em palavras como idiota, estúpido, imbecil, palhaço, pateta ou bárbaro. As origens da palavra odonkor estão nas palavras amor, odo, e não vá, nintininká, odô nitininká, porque amo você, não vá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Epístola de Coríntios 13, 4, 7. O amor encoraja o esquecimento, que tem o objetivo de levar embora o passado do escravo. O amor cria um espaço para o estrangeiro, domestica pessoas que estão do lado de fora da casa e não são do mesmo sangue. Nos escravos, suaviza a perda da família, transforma senhores de escravos em pais e mães. Possuir pessoas e reivindicar parentesco são a mesma coisa. Assim, amor não pode ser separado da despossessão ou da propriedade de pessoas. A afeição talvez amenize a dor da desonra, mas não a apaga. O escravo não desfruta dos direitos e títulos das realezas e dos nobres, aqueles que são os legítimos herdeiros da linhagem. O amor estende a capa do pertencimento e cobre a origem do escravo, que reside em atos de violência, mas não remedia o isolamento de ser separado dos seus parentes e de ter negado os seus ancestrais. Não vá, fique imóvel. Essas são as ordens do Senhor. A escrava deve ser colocada no seu lugar, ou seja, ficar em seu lugar. O amor não se porta inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita,
não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ainda diz a Bíblia. O sentimento de não pertencer ou de ser um elemento estranho está no cerne da escravidão. Amor não tem nada a ver com isso. Amor tem tudo a ver com isso. A frase da Saidiya Hartman, né? É um fragmento aí do livro dela que se chama Perder a Mãe, uma jornada pela rota atlântica da escravidão. E quando eu li, assim, esse trecho, né, que tá lá, para quem tem o livro, tiver curiosidade de ver, tá lá na página 110, 111, que é o capítulo 4 do livro, que se chama Venha, Retorne, Criança, em que ela tá chamando, dizendo que a gente tem crianças que precisam retornar para as suas mães, né, para sua mãe de origem, que é essa mãe África, do qual fomos apartados e também incentivados a esquecer quem a gente é. Então, tem algo, né, que o livro fala muito sobre essa noção de amor, é que é esse amor do esquecimento. E aí, isso dá aluga um triplex na minha cabeça. E a partir de agora, você vai ouvir as palavras da nossa convidada a respeito do tema de hoje, o amor romântico. Porque ao mesmo tempo que o senhor de escravo e a senhora de escrava se colocava nesse lugar de mãe, e como isso é forte no nosso presente, quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho doméstico, como resquício dessa escravização. E quantas vezes eu vi mulheres negras, trabalhadoras domésticas, dizerem, apesar de todas as violências, né, que estavam perpassando ali suas existências, mas de estar, às vezes, 30 anos trabalhando numa casa e dizer assim, aí você tem... Enfim, vou dar um exemplo concreto que eu gosto de trazer para a vida concreta. Eu tenho um dos meus grandes amigos, a tia dele, as duas tias dele, trabalharam a vida inteira em casa de família, né, como a gente chama, como trabalhadoras domésticas na casa de um senhor, né, que hoje está muito velhinho, tem na beira dos seus 90 anos. E aí a gente marcou um dia um almoço com elas e elas estavam completamente consternadas. Esse senhor agora tem 90 anos, elas têm por volta de 65. Desses 65 anos delas, uma tem 65, outra tem 68, elas trabalharam pelo menos 45 anos na casa desse senhor. Então, ou seja, é uma vida inteira, né? As duas. E aí elas estavam muito arrasadas, porque elas falaram, tadinho, a filha tirou ele do apartamento da Vieira Solto, que era um apartamento imenso, para um apartamento pequenininho no Leblon, isso é um absurdo, ele tá revoltado, se sentindo muito mal, porque perdeu o seu conforto. E a gente olhando aquela narrativa, e meu amigo assim, estarrecidos, e elas falando, e elas falaram, não, mas ele é como um pai pra gente, né? A referência que elas têm de paternidade parte desse homem, que elas chamam de senhor. Mas, ao mesmo tempo, elas colocam o tempo todo, não, mas é isso, ele tá lá no apartamentinho do Leblon, ele também quer dar conforto pra gente, porque a gente é quase da família. Aí um dia a gente foi lá, ela levou a gente, porque eles fizeram questão, né, os patrões, de que a gente fosse comer lá na casa, né, de que a gente estivesse na casa, né, e para receber tanto o sobrinho, que elas falavam tanto, elas não tiveram filhos, elas não se casaram, elas não tiveram a sua família. A família delas é aquele núcleo, né? Então o sobrinho, que é esse meu amigo, meio que virou o filho, né, de alguma forma. E eu, como morava com ele, melhor amiga, então, né, são a minha família, não, queremos conhecê-los e fomos lá. E aí é impressionante, porque, óbvio, eles trataram a gente, né, com toda... Não, vocês fiquem à vontade, a gente está fazendo aqui um almoço de família. E elas não paravam de servir nem um minuto. Elas estavam o tempo todo preocupadas se tinha sobremesa, se tinha talher, em ir na cozinha, em pegar, em servir, em ser, né, aí, tipo, sei lá, né, um dos patrões lá, que já é o filho desse senhor, queria um café. Aí ela, não, vou fazer o café agora. Ele, não precisa. Ela, não, vou fazer. Não tem nenhuma insistência, tipo, deixa que eu vou fazer o café, fique aqui com seus sobrinhos. Não, é tipo, então tá, se você tá insistindo, né? E toda aquela relação ali de servidão permanente, né? Mas ao mesmo tempo ela fala, não, mas ele é um pai, né? Então quando eu li isso da Saidiya, e essas são histórias comuns, dei um exemplo, mas são histórias extremamente comuns. Quando a Saidiya fala sobre isso, que senhores de escravos e senhoras de escravos se converteram em pais e mães através
dessa definição da escravidão, dessa relação que passa pelo amor e pelo afeto. Então, porque eu te amo, não se vá, que é aquela coisa. Minha filha não come se você tirar folga para babá. Minha filha só come com você. Fulana, ai, Lourdes, minha filha tá com febre porque você foi passar o fim de semana em casa com seu filho. Será que você conseguia vir antes? Olha como a fulana ama você. Ela tá com febre porque você não tá aqui. Né? Olha como a gente te ama, né? Então é o tempo todo isso, eu te amo, não vá, te amo, você não pode ter sua liberdade, te amo, você não pode construir a sua vida, a sua autonomia, as suas redes afetivas e aquele sentimento de gratidão permanente que estão nessas trabalhadoras, que é sempre tipo, ah não, mas fizeram tudo por mim, ah não, ajudaram meu filho, ah não, mas eu sou quase da família, e ao mesmo tempo não tá lá no testamento, né? Porque é sobre isso, né? Não tá naquele testamento, não quer naquela linhagem, né? E ao mesmo tempo, pensando para relações, para além das relações diretas de escravização, escravidão, tem várias questões aqui. Quando a gente fala nessa construção de amor romântico, e desse amor romântico que está muito baseado no controle, né? Quando a gente vai para o amor romântico, na construção do controle, ou seja, porque eu te amo, eu faço tudo por você. Porque eu te amo, eu não deixo que você faça nada. Porque eu tenho medo de te perder. Então não vá, fique aí, fique imóvel, não viva a sua vida, não tenha seus amigos, não construa sua autonomia, não estude, não use as roupas que você quer, não vá onde você quer. Fique comigo, viva o que eu quiser que você viva, viva em função de mim, em função do que eu sou, que é o que constrói os contos de fada. Né? Então, as mulheres não têm, por exemplo, nos contos de fadas, as princesas, elas não têm autonomia da escolha, elas são escolhidas e elas esperam a vida por isso, por serem escolhidas. A partir desse movimento de ser escolhida e salva, né? Porque também tem isso, é uma atitude passiva de ser salva, eu preciso ser salva, alguém vai vir, vai me resgatar, vai me salvar e a partir dali eu vou ter uma gratidão e eu vou ser eternamente servil dentro daquela relação, daquele relacionamento. Então, as mulheres, elas devem ser servis aos homens. E a gente é um discurso, é uma narrativa. A mulher deve ser submissa ao homem, porque o homem, ele é o quê? O chefe de família, dentro dessa concepção da família burguesa, né? Dentro da família burguesa, o homem reproduz o que o Estado reproduz a nível macro. No nível micro, é o chefe da família. Então ele é o chefe, então ele manda na esposa, ele manda nos filhos, nas filhas, né? É uma relação de autoridade e não uma relação de construção coletiva, tanto na criação das crianças, como também nesse relacionamento afetivo e sexual, né? E aí é o quê? A gratidão, porque é isso, tem que agradecer. E isso vai se reproduzindo das mais variadas formas. Um amor romântico que ele parte exatamente dessa ideia de que se eu amo, não tem liberdade, do amor contrário à liberdade, né? Então, quando ela fala que a escravidão tem tudo a ver com amor, que não tem nada a ver com amor, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com amor, é porque depende da definição de amor que a gente está trazendo. Se a gente está pensando em Odonkor, ela se surpreende porque ela imagina que Odonkor, quando foi para a etimologia da palavra, ela faz muito esses movimentos de etimologia, que eu gosto muito também, da gente ir na origem das palavras, ela imaginou que tivesse uma polissemia ligada a um pejorativo profundo, porque é uma relação muito desvalorizada, é colocar seres humanos como mercadorias, né? Existem muitas outras relações de servidão involuntária que têm outras definições, e essa é a pior, né? Em algum outro momento do livro ela conta, por exemplo, que Odonkor é tão ruim, é um nome tão ruim, que, por exemplo, as mães que não queriam perder seus filhos ao nascer e tinham medo que espíritos viessem buscar os seus filhos, né? Que tem a ver com a espiritualidade, com essas tradições de matriz africana, né? Proteger os filhos nos primeiros meses, porque, enfim, alguns espíritos podem levar as crianças, etc., tem a ver com algumas tradições específicas, elas chamavam os filhos de Odonkor, porque Odonkor é algo tão ruim que nem os espíritos iam querer levar a criança. Então era uma forma de proteger, né? Então, olha o que significou essa escravidão atlântica? O que foi esse tráfico transatlântico negreiro, né? A que ponto, a que diminuição de existência e humanidade nós fomos submetidos e submetidas, né? E o que amor tem a ver com isso? Amor foi uma das justificativas das manipulações narrativas criadas para que a gente acreditasse em algum momento de que a gente poderia ter, a partir dessa sociedade ocidental colonial, uma referência de paternidade e maternidade, uma referência de família, que a gente não precisava da nossa
existência da nossa ancestralidade africana, que ela não servia, ela era bárbara, era errada, demoníaca, né, criminosa. Então, que a nossa referência deveria ser um modelo de família, de afeto e de construção de relação do mundo ocidental, da sociedade ocidental. Então, nós poderíamos ter novos pais e novas mães, por exemplo, deveríamos abandonar os nossos nomes, então batizados e batizadas a partir de nomes cristãos, né, de nomes brancos, com sobrenome dos senhores. Olha como isso leva a gente para tantos lugares. Por isso que a gente tem um sobrenome dos senhores, porque a gente não é só uma relação de propriedade, é uma relação de família, entre aspas, mas de família, onde o nosso lugar é esse, da mais alta servidão, podridão, ou seja, de tudo que não serve de mercadoria, mas ao mesmo tempo com um discurso que é, tipo, você tem meu sobrenome, né? Os escravos do Silva são a propriedade, mas ao mesmo tempo também tem uma narrativa de estamos com você e etc. Que era a narrativa criada também para as pessoas que eram escravizadas e ficavam na casa senhorial, a narrativa criada para as amas negras, a narrativa criada para os capitães do mato, né? A narrativa criada para os filhos bastardos, né? Então, você vai criando aí uma narrativa de afetividade, é a mesma narrativa da democracia. É essa, não tem racismo no Brasil, porque somos todos iguais, somos uma sociedade diversa, se todo mundo convive. Por que as pessoas falam, eu não sou racista, minha esposa é negra? Eu não sou racista, meu filho é negro. Porque a gente aprendeu nessa lógica ocidental colonial que amor é controle, amor é posse. Então, eu posso justificar e dizer que eu não sou violento porque tem amor. Então, a gente acredita e reproduz que onde existe amor, mesmo esse amor posse e controle, não há violência. Então, por isso que a gente tem um monte de casos de abuso sexual dentro de casa, por exemplo, com mulheres, né, ainda na infância, e isso ainda é um pacto de segredo entre as famílias. Como diz Grada Quilomba, é o famoso que é como é mantido ou deixa quieto, que é essa frase oriunda da diáspora africana, que é o não vamos falar sobre isso. Existem pactos de silêncio nas famílias, na sociedade brasileira, do que a gente não vai falar. A mesma coisa em relação ao racismo. Então, assim, eu não sou racista porque eu me relaciono com uma mulher negra. Eu não sou racista porque eu casei com uma mulher preta, porque eu tive um filho preto. Ou seja, as relações de amor e afeto mascarando essa violência, né, que na verdade está ligado ao não pertencimento, ao não lugar, a uma permanente transitoriedade de estar num lugar que não é o nosso e ao mesmo tempo que nunca vai ser, porque quando você é quase da família, você não é da família, nunca vai ser da família, mas você também não rompe com a condição, não pode, ou muitas vezes também por uma escolha, que obviamente pode ser consciente ou inconsciente, não vai romper com aquele espaço porque é o seu referencial. Então, eu tenho aqui esse apoio e essa proteção desse meu Senhor. Se eu saio daqui, eu vou para onde? Qual é meu referencial? Aonde está a minha referência? Aonde está a minha territorialidade? Aonde está a minha identidade? Se eu fui forçado o tempo todo ao esquecimento. E o amor romântico tem tudo a ver com isso. Porque a ideia do amor romântico é exatamente o esquecimento do quê? De si próprio, né? Eu esqueço de mim, eu esqueço quem eu sou, para poder estar sob controle do outro, para poder estar sob controle da outra, para poder ser salvo pelo outro. E eternamente grato por essa situação. Ou seja, eu ainda preciso ser muito grato, porque era muito pior, eu podia estar sozinha, eu podia estar abandonada, né? E agora eu tenho aqui uma família, né? Só que é uma família com um monte de violências, e eu te bato porque eu te amo muito. É por isso que você apanha, eu te amo muito. Eu tenho ciúme porque eu vou bater em você e eu vou te agredir porque você é minha posse. E eu amo muito você, eu não quero que você vá embora. Por favor, não vá embora, né? E uma série de violências que vão sendo reproduzidas nessas relações, né? Então, os contos de fada trazem essa narrativa pra gente. A construção, muitas vezes, também de uma relação, né, que é essa do amor romântico, que traz também uma instantaneidade, ou seja, de que você não constrói uma relação, que essa relação é construída, é o amor à primeira vista, de que existe um clique mágico entre pessoas que vai fazer esse amor acontecer. E a partir disso, não é uma construção, mas é algo que é mágico.
Então eu uso o discurso do mágico para poder tirar a construção e tirar também a lucidez. Porque se é construção, eu observo os problemas, eu observo. Se eu estou construindo uma casa e tem uma viga que ela está torta, eu vou olhar. Agora, se é uma mágica, não tem problema, não pode ter problema. Eu não posso olhar a viga torta, a parede descascando, o vazamento do teto. Então, eu não posso identificar os problemas, inclusive para decidir se não vale nem a pena continuar aquela construção daquela casa, se ela vai cair, ela vai ruir. Então, é melhor eu ir embora dali, para não ser soterrado. Não, se é mágica, se é só um sentimento puro, abstrato, e ele acontece de forma inerente e quase que instantânea entre as pessoas, então eu não preciso estar atenta aos sinais, eu não preciso questionar, e qualquer coisa vai ser justificada a partir do argumento do amor. Então, eu não vou embora porque eu amo, não vá porque eu te amo, né? E a partir daí a gente tem esse amor posse, esse amor controle, esse amor domesticação dos corpos, das existências, das autonomias, que ele vai desde as relações afetivas sexuais, as relações de parentesco, as relações de trabalho, as relações, enfim, de escravidão, estrito senso, e aí sem questionamento. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte e mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, negritude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte de um universo ainda maior e se completa e se expande no Instagram Parentalidade Preta. Caso alguma coisa aqui tenha feito sentido para você e você queira levar essa conversa para lá, é só me procurar. Eu estou à disposição. Eu sou Carolina Rocha, também conhecida como Dandara Suburbana. Sou uma mulher negra de pele clara. Tô com um cabelo crespo, num rabo de cavalo no alto da cabeça. Tô com um vestido de alça colorido, um brinco de búzios. E sou uma mulher cis e tenho 35 anos. Nossa, e quem é a Dandara Suburbana? Dandara Suburbana. Dandara Suburbana é a mulher que goza, que sente prazer, que quer a felicidade, quer aproveitar a vida, ao passo em que também dá conta dos desafios do cotidiano de uma mulher negra, ao passo em que também se preocupa com a sua comunidade, com a sua coletividade. É uma mulher complexa, múltipla, plural, como todas nós somos, né? Então, filha de feirante, filha de sambistas, cria do subúrbio do Rio de Janeiro, com toda a complexidade do subúrbio, toda a força da cultura popular, toda a força da cultura afro-brasileira e, ao mesmo tempo, todas as contradições, né, impostas pela falta de políticas públicas, pela imposição da violência a partir do Estado, pela falta, muitas vezes, de recursos, né, tários, de dados de segregação espacial, racial no Rio de Janeiro. Sim. E, ao mesmo tempo, também a força da criatividade das pessoas que compõem esses espaços, com tudo que elas trazem na sua corporeidade, na sua ancestralidade, com tudo que elas constroem a partir do samba, a partir das festas populares, religiosas e laicas, a partir do domínio do espaço da rua. Eu acho que tem algo que marca muito a minha página e também a minha existência, que é a rua como espaço de construção política, a rua como um espaço de educação e de formação dos seres humanos, né? Dos indivíduos, das pessoas. A rua como um espaço em que você não tem uma separação tão fixa e engessada entre o espaço da casa e da rua. No subúrbio, essa extensão ela acontece muitas vezes de uma forma muito natural, ainda que a violência tenha diminuído cada vez mais. Então, quando você bota uma cadeira de praia na calçada, quando você fecha uma rua para fazer aniversário de criança, quando você faz um churrasco numa pracinha, é um pouco você
saber que esse espaço público da rua é um espaço coletivo, é um espaço de construção coletiva. Então, essa extensão entre casa e rua é algo que marca a Dandara suburbana e marca também a nossa vida no subúrbio. Então, eu costumo dizer que Dandara suburbana é a mulher de casa e a mulher da rua. Essas expressões, né, mulher da rua, mulher de casa, tem uma marca muito grande no nosso passado colonial. Sim. E também na nossa negritude, né, na nossa africanidade. Que as mulheres negras africanas, principalmente no século 17 e 18, eram chamadas de mulheres da rua, porque a gente ganhava a rua, né? As escravas de ganho, as mulheres escravizadas de ganho, são essas que ganham a rua e o espaço público da rua, que é mesmo um espaço de risco, mas para essas mulheres que já estão sendo escravizadas e expostas a todo tipo de violência, né? Esse espaço da rua, ele é o espaço de fazer dinheiro, de movimentar o mercado, de movimentar a economia, de vender os seus quitutes, de mobilizar seus tabuleiros, de fazer uma sociabilidade a partir do encontro, da conversa, da formação de famílias extensivas, que é o espaço também do quintal, e os quintais são também extensivos à rua, que é o espaço da comida, é o espaço do jongo, do coco, do maracatu, é o espaço da religiosidade, e é o espaço da música, é o espaço da cultura, da arte, e ao mesmo tempo o espaço da expressão política e das novas formas de políticas de existência, mesmo diante a barbárie da escravização e a barbárie da violência que a branquitude impôs. Então, esse espaço de existir na rua é muito importante para nós, mulheres negras, né? Ao mesmo tempo que a casa também é o nosso espaço, porque a gente cuida da casa, a gente tem essa política do cuidado, né? Que é muito relegada às mulheres, mas principalmente as mulheres negras que têm esse passado de ser a ama, né? A ama de leite, aquela que cuida. Mas agora, pensando em ressignificar essa história, a gente tem pensado muito em políticas de autocuidado, que não é um cuidado individualizado, mas um cuidado voltado para o nosso próprio povo preto, para as nossas crianças, para as nossas... porque nos atravessa enquanto seres humanos e que muitas vezes fica em segundo plano a partir de um cuidado do outro, né? Um cuidado para o outro, um cuidado que a gente deu muito pouco pra gente, e essa também é um debate que passa por amor e afeto, para poder cumprir esse papel na sociedade que a gente vive de cuidar do outro. Dandara suburbana. Bom, depois dessa apresentação vou chamar um intervalo rapidinho e a gente já volta. E antes de seguir, deixa eu te situar dentro do universo Parentalidade Preta. Esse é um podcast que atravessa corpo, ancestralidade e consciência para pensar a criação em um mundo que insiste em negar a gente enquanto pessoas pretas. Eu sou Diego, educador parental, um homem negro, pai, e esse podcast se tornou referência por unir afeto, teoria e escuta sobre criação, masculinidade e famílias pretas. Aqui o conteúdo ele não tem fim, ele é uma travessia. Ele é um espaço para refletir sobre o que significa educar com identidade, dignidade e fé ancestral. Tudo que você escuta aqui é feito de forma independente. A pesquisa, a leitura, o roteiro, a gravação, a curadoria, a edição e a finalização, sem o apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. E é muito importante ressaltar que nada disso se faz sozinho. Esse trabalho só tem se mantido de pé graças a quem decidiu se comprometer, e eu quero agradecer a todas as pessoas que mantiveram o apoio entre o final da última temporada e esse retorno. Esse é um gesto simples que faz diferença real, porque cada apoio transforma a escuta em estrutura e mantém isso aqui de pé. Se você está chegando agora, eu preciso te dizer que o Parentalidade Preta não é só um podcast, é um ecossistema que possui escuta, formação e cuidado. Aqui você encontra o Parenta, que é esse programa que você está ouvindo, com áudios, documentários e entrevistas sobre temas de grande repercussão que são importantes para essa tal consciência racial. Também tem o Resenha, que são conversas francas e bem-humoradas com pais pretos falando sobre os desafios, as dores e as delícias da criação. O podcast Parentalidade Preta também conta com Mergulho, que são encontros aprofundados sobre masculinidades e outras subjetividades com profissionais de saúde mental, todos negros, exclusivamente. Não fosse só isso, eu também tenho a cultura de aproveitar alguns centenários de figuras importantes e construir especiais, séries documentais em áudio como Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito e Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro.
não faltasse coisa, eu inventei esporadicamente também o Travessia, que é a escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta, onde eu resgato alguns temas e coloco ali de maneira sistemática, com material didático e outras coisas. Enfim, é o que funciona aqui no Parentalidade Preta, a partir de tudo que tem que ser feito, e o que tem que ser feito, a gente precisa fazer. Além do podcast, o Parentalidade Preta ainda conta com ensaios e reflexões que eu publico lá no Instagram e em demais mídias, as rodas de paternidades pretas, que são espaços gratuitos de encontro, partilha e cuidado coletivo, que a gente faz fechado e não transmite para ninguém. É um momento muito importante que o Parentalidade Preta garante um local seguro para as pessoas que precisam ir lá e conversar simplesmente, entre pares, sem julgamento e sem preconceitos. Tudo isso só existe porque é sustentado coletivamente. Se você sente que o Parentalidade Preta faz te atravessa, existem duas formas simples de se comprometer e manter isso tudo aqui funcionando. Pelo financiamento coletivo, que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta, é óbvio que o link está na descrição desse episódio e você consegue cadastrar uma faixa de apoio mensal numa plataforma segura que vai garantir o repasse para que isso aqui continue funcionando. Ou, se você quiser, de uma forma mais simples, tem o Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já pode me ajudar a manter isso aqui funcionando, autônomo e em movimento, principalmente independente. E agora, sem mais delongas, a trilha sonora vai mudar para essa trilha maravilhosa que meus amigos da Caixa forneceram para sempre aqui para o Parentalidade Preta. Que é um livro chamado Perder a Mãe, uma jornada pela Rota Atlântica da Escravidão. E ela vai fazendo essa metáfora da mãe como esse lugar da mãe África e também das nossas próprias mães, assim, Sim. de como que na escravização da Rota do Atlântico a gente vai perdendo a nossa identidade, assim, na verdade, a gente é estimulado ao esquecimento. Sim. Das mais variadas formas. E o amor tem tudo a ver com isso. Sim. E aí ela tem uma parte aqui, que isso aí de repente eu vou ler no podcast, porque ela fala de amor, né? Ela fala como que a escravização pra gente tá ligada à ideia do afeto e do amor. E por isso que ela é quase da família, sabe? Por Sim. isso que não é escravidão, ela não é uma empregada, ela é da família. Como que esse colonialismo, principalmente português, europeu no geral, mas da Península Ibérica, ele vai lidar com uma forma de escravização que ela parte da intimidade, do afeto e desse convívio na casa senhorial. Então, esse espaço da casa é um espaço, muitas vezes, da violência e da opressão. E como que a gente vai reproduzindo isso também para os nossos relacionamentos afetivos? Né? Como que a gente reproduz isso? A partir dessa questão. E aí, por isso que eu falei de ser mulher da rua, porque a rua, para nós, enquanto gente preta, é um lugar muito revolucionário. Que é na rua que a gente vai ganhar a nossa autonomia, a liberdade e muitas vezes romper também com isso. Ao mesmo tempo que tem um debate recente que também é muito interessante, o quanto que muitas pessoas negras têm dificuldade, por exemplo, em manter as suas casas arrumadas, em manter as suas casas, porque tem uma... A gente aprendeu tanto, né, historicamente, a viver essa rua, e que porque a rua de fato era um espaço muitas vezes mais seguro para nós, enquanto que as donzelas brancas não podiam estar na rua, que era um espaço de risco, pra gente a rua era mudar a condição de vida. Sim. Era a oportunidade, de alguma forma, de mudar a condição de vida, enquanto a casa era esse espaço da casa do outro, é a casa do estrangeiro, não é a nossa casa. Tem muitas pessoas negras, não sei se você já percebeu que às vezes a gente vai em conjunto habitacional, em favela, aí você pergunta pra pessoa assim, e aí, como é que é morar aqui? Aí a pessoa fala assim, eu estou aqui há não sei quanto tempo. Tipo, não é uma ideia sempre de transitoriedade, sabe? Não é uma coisa do tipo... A pessoa fala assim, eu vivo aqui há 30 anos. Tipo assim, é como se fosse, eu tô aqui, eu vivo aqui, mas esse espaço não é meu, isso aqui não é meu. E aí, essa condição também, muitas vezes, inacabada das propriedades, nas favelas e periferias, que não passa só por uma questão de renda, de dinheiro para fazer as coisas, mas é essa ideia de que a gente está sempre no espaço transitório, é que a gente está sempre em algo que não é nosso, não é permanente. Né? Então é sempre uma gambiarra, é sempre um jeitinho, sabe?
não tem uma consolidação desse espaço da casa para nós. Sim. Isso é algo e é por isso que a gente também pode destruir um bairro inteiro, como aconteceu em diversas revoltas negras, de um dia para a noite, porque não é nosso. Aquilo não nos pertence. E muitas vezes também, obviamente, se identifica como os territórios marcados por essa violência hierárquica, verticalizada, unilateral, né? Então são espaços também de sufocamento, né? E é óbvio que as políticas públicas vão construindo nesse sentido. Quando você tem, por exemplo, políticas de habitação que você tem casas que não tem janela, né? Quando você tem, por exemplo, políticas de habitação que você tem condomínios que são construídos a quilômetros de distância de onde as pessoas trabalham. Sim. E aí, como que as pessoas vão trabalhar nos centros de comércio da cidade, né? Nos centros dos espaços urbanos, ou mesmo na zona sul da cidade, né, prestando serviços para uma zona norte, zona sul, região central da cidade, mas o Minha Casa Minha Vida vai ser lá no último bairro de Santa Cruz, lá nos Jesuítas em Santa Cruz, lá em Campo Grande. Então, assim, é isso, é transitório. Aquele lugar é lugar dormitório. Aquilo não é onde as pessoas vivem a sua vida, entendem a sua vida. Aí você tem uma condição de situação, pessoas em situação de rua cada vez maior, que elas têm cor nítida, né? A cor é negra, assim. Isso é muito nítido. Negro não é nem uma pele negra mais retinta, né? Ainda tem esse recorte, assim, masculina. A população em situação de rua é negra, é masculina, né? Porque tem a ver também com esse espaço do trabalho. Nem todas as pessoas em situação de rua hoje, no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, elas não têm casa ou não têm família. Muitas vezes elas estão dormindo na rua porque elas moram tão distante que esse deslocamento ele não dá conta. E aí os abrigos não são suficientes, você dorme na rua para trabalhar no dia seguinte. Sim. Então enfim, esse binômio casa-rua pra gente, acho que tem muitos sentidos interessantes. Sim. Enfim, e aí a Saidia traz essas reflexões para falar de amor, que eu acho que são muito provocativas para nós, assim. E eu falei, caramba, quando eu gravei há um tempo atrás, quando a gente teve essa conversa, isso não era nítido para mim. Eu falei, porque eu fico pensando, né, o que eu vou trazer de novo? Como é que eu vou dizer, né, pro Diego que é interessante a gente estar conversando? O que aprendi nesse tempo, né? Quais são os questionamentos? Então... Não, e assim, essa conversa, isso que você levantou agora, não tem como ficar de fora, na verdade. Eu vou me fuder aqui para tentar achar onde eu vou encaixar, mas cria um preâmbulo muito importante para esse local, né, do afeto, do amor em si, né? Afinal de contas, se tentando não minimizar a questão, mas se isso aqui não é nosso, eu vou desenvolver o afeto aqui porque se eu tô pronto para jogar isso aqui tudo abaixo na hora que não der certo, sabe? Eu acho que o amor que se desenvolve, não romântico, que é como para nossa construção, mas o afeto tácito das coisas, o meu sofá, é onde eu recebo a pessoa, é onde a gente desenvolve o afeto, as relações, o carinho, o toque. Se isso aqui não é meu, se isso aqui não me pertence, como é que eu vou desenvolver isso nesse cenário, sabe? Eu acho que ter essa percepção e desenvolver isso a partir do não pertencimento, ou melhor, da ausência da posse, né, desse estado de transitoriedade que você muito bem levantou, também é uma questão, né, se a gente for parar para fazer paralelos, eu não gosto de fazer comparações, mas quem tem a propriedade desenvolveu toda a sua subjetividade a partir da propriedade, quero dizer, isso aqui eu sempre morei aqui, é da minha família, eu não preciso me preocupar em, calma aí, primeiro eu tenho que me apegar a esse espaço para a partir dele desenvolver. Eu não tenho que preparar esse território para plantar amor nele, porque eu já venho, isso aqui sempre foi assim, eu cresci por aqui, meu avô também cresceu por aqui, sabe? A gente tá fazendo esse paralelo com, talvez, eu vou botar posse, mas no lugar da posse eu vou botar cor, tipo, de quem sempre teve ali naquele território, que não precisa se apossar dele, não precisa se apoderar e empoderar daquele território para desenvolver afetos, porque o terreno já está preparado, é só eu ser sensível aqui, eu posso ser sensível, é seguro que eu seja sensível aqui, porque os afetos eles vão fluir naturalmente. Quando você coloca essa questão do pertencimento da casa e da rua, de quem está seguro na rua, de quem está seguro em casa, o que é segurança, né? E a gente pode levar a segurança para vários outros lugares. Acho muito bacana isso.
e a gente não acumula propriedade, né? A gente aprendeu, na verdade, a acumular pessoas. O grande valor para nós, enquanto povo preto, são as pessoas. Os nossos bens, o nosso valor, os recursos que nós acumulamos são pessoas e não bens materiais ou propriedades. Né? Para famílias burguesas, para famílias brancas, muitas vezes, o acúmulo vem de propriedade. É sempre esse ponto de vista, a casa própria, e quanto eu compro, né? Você tem um dinheiro, e tem uma casa, 2 casas, o valor está medido muito por esses bens que são chamados bens imóveis, né? Então, esses bens imóveis, eles são os bens concretos. Esses são os bens que trazem a segurança, a sensação de segurança. Para nós, são os bens móveis, né? Os bens da encruzilhada do movimento, porque são as pessoas. Por isso que a gente tem muitos filhos. Porque filho é uma possibilidade de recurso. Filho é recurso. Então, a gente constrói a nossa segurança, está ligada exatamente nas relações construídas de afeto, né? Esses vínculos que são familiares, consanguíneos e não consanguíneos, porque eles vão se estendendo, né? Então, para a gente, bem-valor é criança. Bem-valor é gente, é pessoas, né? Então, isso para nós é muito importante, porque é através dessas pessoas que a gente tem. Você tem quantos filhos, né? Igual as nossas avós dizem, tem 10 filhos. Isso é um valor. Tenho 10 filhos, tenho 9 filhos. Muitos, né? Inclusive assim, posso criar 10 filhos, ou tenho condições de criar 10 filhos, ainda que talvez não tivesse escolha. E antes da gente continuar, eu acho que você falou um negócio de pessoas, né? Eu acho que é muito isso. E aí eu queria também trazer um paralelo. Eu vou dar o exemplo, eu nem vou tentar explicar, criar um paradigma para isso. Muita gente preta, melhor, vou botar do outro lado. Muita gente branca fala assim, eu sou fulana de tal, sobrenome tal. E a gente é neto de ciclano, primo de não sei quem. E eu acho que isso também traz essa questão que você está falando, né? De pessoas. Eu sou da Silva. Então não tem muito o que falar, mas eu sou neto da Julieta, eu sou irmão de Tiago. Aonde eu vou tem um ponto de referência. Agora eu sou pai de Benjamin e Aurora na escola. Então traz essa referência, né? Eu acho que é muito, muito nesse desenho também, né? Meu pai teve 9 filhos. E as pessoas não sabem o meu nome e o nome das minhas irmãs. Elas sabem que a gente é filha do Fumaça. Quem é? São as filhas do Fumaça. Aí algumas pessoas falam, é a filha da Eugênia com Fumaça, né? Que é a minha mãe e meu pai. A neta da Dona Gilda. Então as pessoas não sabem meu nome. O meu nome, ele não é tão importante para as pessoas. Porque o mais importante são... É isso, é o que você falou, é o parâmetro das relações. Então ela quando a minha mãe e meu pai falecem, que eu me mudo, assim, tem muito a ver com isso. Que as pessoas me encontravam na rua e falavam assim, olha lá, filha da Eugênia. Assim, e aquilo era muito dolorido, né? Que eu tava vivendo aquele luto. E era essas referências. As pessoas não sabiam quem eu era, mas sabia que eu era neta. Às vezes alguém ainda me conta e fala assim, você não é filha do Fumaça? Eu falei, sou. Menina, e como é que estão teus filhos? Eu falo, não, essa é a minha irmã, é a Tatiane. Menina, mas é importante que as filhas do Fumaça. Aí eu sei que as filhas do Fumaça, que vocês estão a cara do seu pai, porque vocês têm o jeito do seu pai, que eu não sei o quê. Então, esse é o referencial, né, pra gente. E não, tipo, eu sou a Buzanovski, Laura Buzanovski, e aí a pessoa já olha e fala, seu sobrenome é alemão, é italiano, né? Que aí vem um outro parâmetro, né, de colocação no mundo, se coloca de outra forma no mundo. A gente é o filho da Lurdinha, o neto da Lurdinha, né? Da aquele tia menino Maria. lá, que ninguém precisa saber o nome às vezes, mas sabe de onde vem, de quem é, e de quem é, né? Não de qual família, de quem é, ainda tem isso. Não, né? é de quem é, porque ele é o menino da fulana. Então, assim, tipo, e aí tem uma responsabilidade coletiva e social com aquela criança, que é o menino dela. Então, peraí, como é que vai deixar o menino dela solto? E aí tem também a coisa que é a rede das fofocas também, né? As pessoas contarem. Eu me lembro que eu ficava pé da vida com isso, que minha mãe a gente tinha um vizinho na esquina de casa, que era um amigo da minha mãe, e ele ficava pelas madrugadas nos bares e tal, e ele sabia sempre a hora que eu chegava de madrugada, onde que eu fosse. Aí no dia seguinte eu entrava em casa na ponta do pé, pra minha mãe não me ouvir. Aí no dia seguinte
seguinte eu falava pra minha mãe, me perguntava, que hora você chegou? Eu falei, cheguei 1 hora. Mas mentira, porque o Roberto falou que tu chegou, era 4h30 da manhã, na van de placa tal, que tu tinha cor tal. Então é um pouco isso também. Porque, e aí tem uma coisa da fofoca, eu ficava muito revoltada porque tinha coisa da fofoca, mas não é só fofoca. É a menina da Eugênia, eu era a menina da Eugênia, entendeu? Então você fala assim, a menina da Eugênia tá chegando ali 1 hora dessa, com quem? Aonde? Né? E aí ele me acompanhava, e ao mesmo tempo era uma segurança, porque ele tava ali de olho. Se eu descia, o espaço que eu descia da van, que eu vinha, né, até andar a minha casa, tinha gente olhando. Podia ser a hora que fosse, né? As pessoas sabiam, então são essas as nossas... Isso é criar também uma criança com uma aldeia. Né? É formar uma vida com uma aldeia de alguma forma. Nos inconvenientes, que isso são as complexidades da vida, né? Não é um olhar tão romântico. Ele tem suas inconveniências, mas ao mesmo tempo é o ruído dessa gente, essa coisa ruidosa, e ao mesmo tempo essa coisa, né, do disse-me-disse, da fofoca, dos rumores, é também o que garante muitas vezes a nossa segurança, é o que garante uma sensação de proteção de família extensiva, é o que garante o cuidado que se estende à comunidade. Tudo isso está atrelado ali, né? Ainda que o objetivo às vezes seja só ter o que falar, né? Sim, mas faz parte, né? Não tem o ônus sem o bônus, inclusive. Não dá pra correr. Maravilha. Assim, muita coisa se explica por si só e você ainda ampliou bastante, né? Mas acho que é importante, dentro disso tudo, colocar, né, essa ligação direta que o amor romântico tem para essa construção, que é a abnegação total, né? E a busca por um afeto qualquer que ele seja, desde que seja esse passeio pela casa senhorial, ou esse pouquinho de atenção que eu recebo, ou não, é assim mesmo, ele só estava nervoso, ela só estava nervosa, só foi ignorante comigo, só me atravessou porque me ama, né? Então, acaba todo esse preâmbulo que a gente respondeu 3 perguntas em uma só, inclusive, criando esse cenário, né? É muito de uma construção de algo que vai estar ali pronto para ser não usufruído, mas para ocupar, né? Não, você, como você bem falou agora na última parte, você não vai construir esse amor. Ele chegou, o amor chegou, né? Ocupou, e é esse aqui. E não temos mais o que discutir. Eu acho muito, muito, muito fortuito, acho muito bom. De verdade, assim, eu falei meio que brincando, mas isso respondeu as próximas perguntas que tinha. Eu vou recapitular aqui para que quem tá ouvindo a gente não perca. Que era, na sua opinião, para que o amor romântico serve? Isso já foi dito aqui, inclusive, muito bem dito. Para você, se somente o sentimento basta, e a gente viu que não, é muito mais do que o sentimento. E a gente poderia ousar dizer que não é somente uma ação, são várias ações, e a gente pode elencar também, muitas delas não são boas quando se tratam do amor romântico, né? Voltando para o exemplo lá do Pequeno Príncipe, de cativar, tornar cativo mesmo, não só inspirar e incitar coisas, é tornar cativo mesmo nesse quesito do amor romântico. E se só o sentimento basta, acho que fica bem claro que só o sentimento não basta, né? Eu acho que o sentimento, no final das contas, o amor, eu vou até ousar aqui falar uma coisa para essa construção. No amor romântico, acho que nem importa o sentimento, né? É a posse, é o controle da narrativa, é o controle da percepção, do recebimento, da troca, é o controle, né? É o controle da expectativa, inclusive, né? Eu acho que, de verdade, assim, foram muitas respostas. Foi um desenvolvimento muito grande que abrangeu muita coisa, assim, E assim, não tenho nem mais o que dizer, só dizer obrigado a partir de tanta coisa que você trouxe só nessa primeira fala aí, para essa troca. Eu vou para a próxima pergunta aqui, só para a gente não perder o fluxo. De verdade, eu pulei 3 perguntas agora, nesse momento, que elas não se fizeram necessárias. Eu queria que você dissesse que, dentro dessa construção que a gente está fazendo, a gente
até botou aqui, ó, toma cuidado com isso aqui. Dentro disso tudo a gente falou, né? Você falou, na verdade, você falou muita coisa, assim, toma cuidado para não cair nisso tudo aqui. E aí, e falando nesse cuidado, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que você acha que a gente deve falar do amor, né? Que vai chegar, logicamente, por vias desse amor romântico, a partir de um ponto de vista afrocentrado. Como é que a gente deve falar, já que essa é uma construção totalmente ocidentalizada? Para você, como seria seguro falar, já sabendo dessa premissa, dessas premissas, dessas armadilhas, como é que a gente falaria de uma forma segura e afrocentrada? E, principalmente, sóbria desse amor? Sim. Eu acho que tem uma coisa que a Sobunfu fala, né? Do espírito da intimidade, que ela fala que o amor, né, pelo menos lá para os povos africanos que ela está pesquisando, tem a ver com esse encontro de espírito, né? Uhum. E não um encontro de corpo, como geralmente a gente denomina aqui no Ocidente, né? Sim. Ela fala do encontro do espírito. Ela tem um propósito coletivo. Quando se forma um casal, forma-se também um propósito coletivo dentro da comunidade, né? Que é o que podemos construir juntos, o que podemos ofertar juntos para a comunidade que a gente vive, né? Será que os nossos propósitos estão alinhados, né? Então, nisso, não faz sentido você ter trocas não recíprocas, porque se um cresce, o outro também precisa crescer. Ainda que isso não precise acontecer de forma homogênea, simultânea, não é isso, essa ideia de reciprocidade no sentido de te dei 5 balas, você tem que me dar 5 balas. Não é isso, mas é uma ideia de que o plano, né, o projeto de família, ele é um projeto político, é um projeto econômico, é um projeto social, onde as pessoas constroem junto ali, né? Então, se eu te incentivo a você construir um projeto que é importante para você, como, por exemplo, sei lá, fazer uma faculdade, né? E para isso, nesse momento, eu vou trabalhar mais para que você tenha o tempo de estudar, em outro momento, você também vai estar contribuindo, de repente, olhando mais as crianças para mim, enquanto eu também estou desenvolvendo um outro projeto. Sim. Enfim, essas coisas, elas caminham juntas, né? Esse propósito mesmo. E essa reciprocidade, eu acho que Exu tem tudo a ver com amor. As pessoas pensam em amor, as pessoas chamam aí dentro da Yorubalândia, né, dos povos yorubás, as pessoas pensam muito em Oxum. Sim. E eu gosto de pensar Exu porque Exu está pensando o amor, quando Exu diz que as trocas precisam ser recíprocas, Sim. que a banca do mercado tem 2 lados, né? Que a gente não pode se anular dentro de um relacionamento, porque se eu estiver me anulando, isso já não é mais sobre um relacionamento e sobre amor. Já não é mais uma construção coletiva. Então, eu preciso me priorizar, mesmo dentro de uma relação, priorizar os meus desejos, né? Eu acho que tem algo também interessante que Exu fala, que é preciso alinhar as expectativas. Quando você está construindo algo em conjunto, você alinha as expectativas. O que você quer? Qual é o seu desejo? A gente precisa ser explícito e honesto com os nossos desejos. O que você deseja? O que você deseja construir? O que você quer nesse momento? Para a gente conseguir alinhar também o planejamento desses desejos em casal, né? Num projeto coletivo, em uma relação de amizade, numa relação familiar, né? Não dá para uma pessoa se anular para outra poder crescer. Isso é um problema, né? Dá sim para a gente conciliar as expectativas e planejar como isso pode acontecer para em algum momento, poder ter mais liberdade para poder fazer um projeto, realizar um projeto e depois ter uma troca também, né? Porque essas coisas vão acontecer. Então, eu gosto de pensar sobre isso, assim, como que a gente, em Yansan, por exemplo, tem um Itan de Yansan que eu amo, que é Yansan rouba seus atributos de seus amantes, né? Que vai mostrando como Yansan, em cada relacionamento que ela teve com todos os seus parceiros, né? Com Ogum, com Oxóssi, né? Com Oxaguian, com Exu, como que Yansan, ela adquiriu algum poder nos relacionamentos que ela teve. Que é uma ideia completamente diferente da ideia do arquétipo feminino da cristandade, que é a da Virgem Maria, por exemplo, aquela do amor incondicional que abnega de tudo
para poder amar o seu filho. A própria construção da maternidade para a gente está eivada desse lugar, né? Sim. A mãe, qual é a mãe? A mãe é aquela que não tem sexualidade, a mãe não transa, a mãe não sai, a mãe não tem uma vida própria, a mãe é quase que uma extensão das crias, né? Sim. Como se a mãe não fosse um indivíduo, uma humanidade complexa. Também aí tem uma série de estereótipos que vão sendo construídos muitas vezes, que a gente olha para nossa mãe a partir desse lugar, né? Como se a mãe não pudesse errar, e aí se a mãe erra, sim, é um tombo, né? Parece que é um horror também lidar com isso, porque já tem uma figura idealizada dessa mãe, sim, né? Que não é, que é quase um deificada, quase isso uma que eu ia falar, santa. deificada, exatamente. Né? E a Yansan tá lá, a Yansan significa literalmente mãe dos 9, né? A tradução da palavra Yansan é mãe dos 9. Então Yansan teve 9 filhos. E Yansan é a que ganha seus atributos dos seus amantes. Em cada relação que ela teve, ela ganhou algum poder. Então, quando a gente vê ela com escudo, por exemplo, Yansan usa um escudo. O escudo ela conquistou o direito de usar escudo no relacionamento com o Shagyan. E aí ela usa o escudo para proteger os seus filhos. Com Exu, ela adquiriu o conhecimento e o poder sobre a magia, né? Aí com Xangô, ela vai adquirir o poder sobre os raios. Então, em cada relacionamento que ela teve, ela potencializou a sua existência. Ela adquiriu o poder, ela deu um tanto e também recebeu um tanto. Né? E é muito diferente da ideia de relacionamento, né, para as mulheres no ocidental, que é essa do tipo, quando às vezes eu faço oficina de escrita e eu pergunto para as mulheres, e aí, eu faço essa provocação, o que você ganhou nos seus relacionamentos usando essa narrativa de Yansan como base? E a maioria diz, eu não ganhei nada, eu só perdi, né? E isso tem várias coisas. Tem uma coisa que é a gente não conseguir muitas vezes reconhecer o poder que a gente adquire nas relações, que eu acho que a gente está tão viciada também numa narrativa que é de perder, de ter que perder para entrar numa relação, perder autonomia, perder liberdade, perder o direito aos seus próprios desejos e projetos e conquistas, né? Que a gente acaba reproduzindo isso e ao mesmo tempo eu faço sempre a provocação. Eu falo, quantos anos você ficou casada? Fiquei 10 anos. Falei, cara, você ficou casada há 10 anos e você não se potencializou em nada, 10 anos com uma pessoa, então o problema é seu. O problema não tá com essa pessoa, o problema tá com você. Onde que a gente tem que olhar isso, né? E aí, muitas vezes, as pessoas vão achando os poderes que elas conseguiram, mas muitas vezes chegou à conclusão de que, caramba, eu dei muito mais do que eu recebi. E essa coisa das mulheres, né? Porque essa criação dessa feminilidade, do feminino no ocidente cristão, do cuidado, né? As mulheres como cuidadoras em potencial, e essa coisa do só dar e não receber, do cuidar, mas muitas vezes não se permitir o cuidado. Sim. E quando você está num relacionamento diferente, é até estranho. É até estranho você se permitir ser cuidado. Às vezes, inclusive, não autorizam ser merecedoras de cuidado. Né? Porque aí tem várias coisas. Você afasta o lugar do cuidado, você afasta a outra pessoa do lugar do cuidado. Por quê? Porque esse lugar também de só cuidar e de só dar, ele também é um lugar do controle. Ele também tem um lugar do controle, é uma sombra que tem aí. Né? É a matriarca, né? Essa ideia da matriarca no Ocidente, né? Quando a gente pensa na nona, eu gosto muito de pensar na coisa italiana, né? Na nona, que é essa mãe, essa matriarca, tem um lado que é eu cuido de todo mundo, mas também eu controlo todo mundo. Sim. Né? Então também tem um controle no meio disso. Então será que eu estou disposta a ser cuidada, mas também abrir mão do meu controle? Né? Isso é uma questão, né, pra gente pensar, porque aí se eu não tô só eu cuidando, se eu não tô só eu nesse lugar de agência, né, eu também preciso, para receber, para estar no receptivo, eu preciso também expor minhas vulnerabilidades, relaxar, não vou estar no controle, não vou estar no comando, né? Então isso também muitas vezes é muito difícil. Né? E eu acho que com as mulheres negras tem uma questão histórica para nós. Nós aprendemos que nós precisávamos dar conta de tudo. Porque nós viemos de uma situação em que os nossos homens, primeiro, alvo de genocídio, né? Genocídio deflagrado, muitas mulheres sozinhas, muitas mulheres precisando, homens encarcerados, homens assassinados, homens trabalhando de forma sumariamente, porque as mulheres, os homens morrem muito mais cedo, os homens negros, do que as mulheres negras, né? Uma série de questões, além do genocídio, também essa questão da própria saúde, do trabalho forçado braçal, ou seja, de um desgaste físico muito maior com a sua saúde, do não cuidado médico, porque não existe uma construção, né, de narrativa, de imaginário, que coloca esse homem numa posição de ser cuidado, de cuidar da saúde, de olhar para a saúde como se isso fosse importante. Então esses homens morrem muito cedo.
né? Sim. E aí as mulheres, elas estão nesse lugar de serem as lideranças dessas famílias, as lideranças dessas comunidades, né? Uhum. Então esse lugar de ser liderança é o lugar de que tem que ser forte o tempo todo, de que eu aguento, de que eu vou dar conta. E realmente, em muitas medidas, é isso que vai acontecer, porque Sim. elas estão movimentando a economia, que estão sustentando as famílias, responsável pelo cuidado dos idosos e das crianças, extremamente sobrecarregadas. Sim. Por outro lado, também como que você sai dessa posição que é a do comando, a do preciso liderar o tempo todo, eu sou a guerreira o tempo todo, né? Quando você perguntou lá, voltando à primeira pergunta da Dandara Suburbana, uma das coisas que eu me preocupo muito é como que a gente... muitas vezes a gente não tem escolha, mas como da gente tem escolha, a gente não assume, mais uma vez, o lugar onde essa sociedade colocou a gente, que é esse de ser impassível, de ser a guerreira que dá conta de tudo, de ser, né, o punho cerrado o tempo inteiro. Sim. Porque se a gente não toma cuidado, a gente leva isso para as nossas relações íntimas, a gente leva isso para as relações familiares, a gente leva isso para a criação das crianças, que é uma educação muitas vezes muito violenta também. Muito violenta, muito hierárquica, que é a da obediência, né? Precisa me obedecer, até porque tem uma série de outras questões envolvidas nisso. Tem o nervosismo e a tensão da falta dos recursos materiais, ou seja, se eu tenho que me preocupar com o que a gente vai comer e se a gente pode não ter o que comer, existe um estado de tensão permanente a que essas mulheres estão submetidas, que esses homens estão submetidos, né? Então, esse lugar da tensão, esse lugar o tempo todo de ter que garantir a sobrevivência, ele é extremamente cansativo. Sim. Ele é extremamente desgastante. Então, como que você vai lidar com a relação com as crianças? Geralmente com muito nervosismo, com muita irritabilidade, né? Com muita raiva. Porque aí a Audre Lorde fala isso, o quanto que a gente transfere a raiva que a gente sente dentro do colonialismo, a raiva que nos atravessa pelas relações racistas de servidão, e a gente acaba despejando essa raiva exatamente nos nossos afetos íntimos, exatamente para quem a gente ama. Então, a Audre Lorde tem um exemplo que ela fala, se eu peguei um ônibus e o motorista foi extremamente racista comigo, eu chego em casa e eu vou descontar isso no meu filho e na minha filha. Né? São essas crianças, é esse companheiro, é essa companheira que muitas vezes vai sentir os efeitos da raiva que a gente acumula pelas violências a que a gente é exposto o tempo inteiro, né? E é muito difícil fazer a separação entre essas coisas. Mas dentre as escolhas que temos, dentre a possibilidade de consciência que a gente vai tomando desses processos e que tem reverberado de alguma forma em falas públicas, coletivas, em debates que a gente tem feito, das mais variadas formas, não são debates só acadêmicos, intelectuais, no sentido elitistas e distantes. Esses são debates da calçada hoje em dia. Né? Isso é muito importante. E aí, como que a gente faz esses debates, até para quem vai discordar, vai dizer, não, tem que apanhar mesmo, criança tem que apanhar, esse negócio de que criança não pode apanhar, isso aí é mimimi, porque eu sempre apanhei, e é isso mesmo. Por que criança apanha? A mãe tem medo? A mãe preta, periférica, favelada tem medo? O pai tem medo? Tem muito medo. Tem muito medo, né? Tem o medo em cima disso, tem o controle, porque você está o quê? Numa comunidade, num bairro, num território marcado pela violência do Estado, marcado por relações assimétricas, por desigualdades abissais, né? Então, como que você garante isso? E, ao mesmo tempo, como que você também... E como que a gente também vai vendo que os traumas vão se reproduzindo, né? Então, tipo, eu sempre apanhei e não aconteceu nada comigo. Aconteceu sim, né? Muitas vezes é um pai ou uma mãe emocionalmente distantes, né, que não conseguem estabelecer vínculos afetivos, enfim, não conseguem demonstrar vulnerabilidade, né, extremamente sobrecarregados sem conseguir muitas vezes falar sobre isso, né, se comunicar sobre isso, tem dificuldades múltiplas das mais variadas formas, né? Mas é como a gente aprendeu a ser criado, né? Eu sempre falo, minha mãe era uma mãe dessa do amor incondicional, o que for preciso por você, se tiver que matar e morrer, eu vou matar e morrer, mas não era do toque. Não era do beijo, não era do abraço, não era do carinho, tava sempre muito brava, né? Mas engole o choro, né? Engole o choro, sabe? Você não pode chorar, minha filha, você tem que ser forte, porque você é preta, você é mulher, você é pobre, então você precisa ser a melhor, você precisa ser forte, engole o choro, né? Você se segura. Para os homens, então, imagina, homem não chora, né? Mas era a coisa do tipo, não dá pra chorar na tua frente, né? E também não dá pra ficar de muito denguinho, porque isso aí enfraquece a gente. A gente precisa estar forte, a gente precisa estar pra luta, a gente precisa estar com a carcaça dura, né? E aí, como hoje
a gente pensa sobre tudo isso e a gente consegue construir relacionamentos no geral, afetivos no geral, mais saudáveis, né? No sentido de fazer o que a Bell Hooks sempre fala. A Bell Hooks fala sobre essa desfragmentação das famílias negras no processo de escravização, que foi intencional, né? Porque se a gente perde a nossa referência de família, a gente vai ser, o nosso pai e a nossa mãe vai ser o senhor de engenho, como a Saidia estava falando. Então você vai desfragmentando essas famílias, perdendo esse referencial de família, perdendo essa construção de afeto, tendo que lidar com uma dureza, né, uma aspereza que é muito grande, né, que em alguma medida a gente ainda lida nesse país, não exatamente da mesma forma, tivemos avanços, né? Não sou essa pessoa que gosta de pensar que tá tudo igual porque não está, mas em que é muito desafiador, né? Ser uma pessoa negra, construir uma família enquanto gente preta nesse país, e ao mesmo tempo como que a gente recupera esses vínculos, como que a gente desassocia amor de sentimento, vai para a ação. Mas eu gostaria também de falar algo assim, que eu acho que a gente vai para a ação, que é importante, a gente sai de uma narrativa falsa, de uma retórica, né? O Ocidente é cheio de retóricas, né? As palavras são lindas, mas na prática a ação não é. E como que a gente olha para a ação, a gente faz esse amor-ação, que é esse amor das mudanças, do cotidiano, dos movimentos, mas ao mesmo tempo como que a gente não perde o dengo. Aí eu queria trazer uma perspectiva que não é do romance, mas é a do dengo, né? Como que a gente... Porque é importante o dengo. É importante um dengo... quando a gente faz uma crítica ao amor romântico, a gente não está dizendo que não é importante namorar, que não é importante carinho, que não é importante o cuidado, que não é importante o beijo, que não é importante mimar e ser mimado. Não é nada disso. Isso é muito importante, né? A gente tem uma coisa entre famílias pretas que é muito... Até... Eu me lembro que a primeira vez que disseram pra mim assim, não, mas você é mimada. Eu fiquei com uma raiva disso. Porque pra gente a palavra mimado, ser mimado pra gente é quase uma ofensa. Não sou mimado. Porque a gente tem um problema com isso, né? Que parece... Quem é mimado na nossa concepção? Mimado é aquela criança que é muito cheia de atenção, né? Que tem atenção. Não é mimado, não é só fazer o que a criança quer o tempo inteiro, né? Não é não impor uma responsabilidade, enfim. Mas ser mimado como esse lugar da atenção. Ah, teve muita atenção, teve muito carinho, muito mimado, muito mimadinha. Ou seja, muito frágil, muito sensívelzinho. Respeito com a sensibilidade, com a emoção. Carolina Maria de Jesus falava, a emoção é um direito. A emoção é um direito, a gente não se dá direito à emoção. A gente não se dá direito à sensibilidade. Outro dia eu fui pra terapia, aí tava chorando horrores na terapia, eu falei assim, nossa, eu tô muito cansada e muito sensível. Eu falei como se fosse um problema. Aí meu terapeuta olhou, um homem preto, olhou pra mim e falou assim, que bom que você tá sensível. Que bom. Que bom que você tá sensível. Que bom que você tá sentindo. Imagina se você estivesse muito cansada e tivesse sem sentir nada. Né? Então a gente, e aí eu percebi que o absurdo, né? Como que a gente tem uma relação com essa negação da emoção, a negação de reconhecer inclusive as nossas emoções, não só as emoções consideradas bonitinhas, alegria, afeto, mas também a raiva, a tristeza, não dar espaço para as emoções, a gente reconhecer esse lugar do dengo como um espaço de potência. Né? Tá tudo bem, e da sensibilidade como espaço de potência, né? E sair dessas metáforas que é do amor sólido. O que é um amor sólido? Relacionamento sólido. Olha a nossa ideia de um bom relacionamento, é o sólido. Que porcaria é essa de relacionamento sólido? A gente é pedra, até pedra se desgasta com o tempo, mas enfim, não existe sólido. A gente um relacionamento bom não é um relacionamento sólido. Tem uma poesia minha que eu falo que eu falo assim, se não for relacionamento sério, pode ser brincadeira de criança, porque gostar na brincadeira é um luxo, né? Então, assim, gostar na brincadeira é um luxo. Então, como que a gente recupera também o riso, a brincadeira, o lúdico, como uma perspectiva importante, a sensibilidade, a emoção, né? Porque senão a gente fica reproduzindo exatamente o que o colonialismo projetou pra gente, né? Que é esse lugar de uma dureza e ao mesmo tempo de uma gratidão eterna, essa sensação que a gente tem também de abandono e carência, que é algo que perpassa os nossos corpos. Tem um debate recente de solidão da mulher negra, que eu acho que a gente vive um processo de solidão enquanto população negra, porque solidão é você ir no atendimento de saúde e você não ser bem tratado, porque as pessoas olham pro teu corpo preto e acham que ele tá fedendo. Né, de você não ter um toque de um médico que não vai tocar uma criança preta, porque ela é preta. Então isso é um processo de solidão. A gente recebe muito menos toque ao longo da vida do que pessoas brancas.
A gente não é tocado. Porque as pessoas não chegam perto, a gente é animalizado, a gente é um bicho. Ou é o toque do abuso, do controle, do abuso sexual, do controle. Ou não é o toque do carinho. O toque do carinho a gente quase não recebe. Porque a gente aguenta mais dor. A gente não precisa de anestesia, a gente aguenta mais dor. O quadril é largo da mulher preta para aguentar a dor. Os homens negros, animais, ou touros sexuais reprodutivos, ou animais potenciais estupradores e bandidos. Sim. Como que você toca esse corpo? Você não toca esse corpo com afeto. Então a gente está muito pouco acostumado ao toque. Às vezes a gente até estranha. Eu estranho às vezes quando alguém, principalmente que eu não tenho muita intimidade, toca assim o corpo, né? Sim. Isso é um desconforto, porque peraí. Eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a fazer massagem, isso era uma sensação de tortura pra mim. Sim. Como assim? Como receber o toque pra gente é problemático, né? Muito. E muitas vezes dar o toque também. Porque aí é fraqueza, eu tô demonstrando fraqueza. Sim. Porque eu também tenho... Porque a gente adere às concepções e às definições que essa sociedade colonial faz de nós. Não precisamos de muito afeto, não precisamos de muito nhen, não precisamos de muito mimimi, não precisamos de muita coisa. E não à toa, quando querem falar pejorativamente da gente, fala mimimi, né? Que é exatamente isso, tá muito mimimi. Por que a gente não pode ser mimimi? Por que a gente não pode? Muito sensívelzinha. Sim, somos muito sensíveis. Sim. Sim. Né? Então a gente meio que adere à construção de narrativa criada sobre os nossos corpos. Então a gente vai aderindo a esse lugar da guerreira, aderindo a esse lugar da eu não preciso de ajuda, eu sou imbatível, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem pra nada, né? Foi isso que eu aprendi. Você é criado, não precisa de homem pra nada, entendeu? Você não precisa de homem pra nada, não preciso que ninguém me ajude, né? E aí eu dou conta, e isso gera um espaço de abandono, de carência, de solidão, que a gente já traz como banzo desse passado escravocrata, porque a gente tem uma sensação de abandono, afinal a gente tem o não pertencimento a essa terra, porque o tempo todo, todas as instituições deste país dizem pra nós que nós não pertencemos a esse espaço. De fato. A gente circula pela cidade, o recado nítido que a cidade diz pra gente é: você não é bem-vindo. Você não é bem-vindo. Esse espaço não foi projetado para você. Principalmente os espaços que são bem cuidados. Principalmente os espaços que são esteticamente belos, bonitos, cheirosos. São esses os espaços que têm placas. A gente não teve um apartheid com placas físicas, mas a gente tem um apartheid social velado, que são placas que dizem: você não é bem-vinda, você não é bem-vindo aqui. Sim, de fato. Então a gente tem esse recado o tempo todo. Onde que a gente é bem-vindo? Nos espaços do improviso. No improviso. No que está mal construído, né? Do que vai ser aonde? Aonde que a gente vai construir uma casa dentro do centro urbano, onde também tem mais trabalho? É em cima de uma barreira que pode desabar. Sim. É com um monte de casa uma em cima da outra, como, por exemplo, as construções nas favelas. E eu não estou dizendo que isso não tem um potencial urbano, arquitetônico e criativo. Tem, mas não dá para você ter 54% da população brasileira vivendo no improviso. De fato. A gente é colocado nessa condição do improviso. Aí a política pública não chega, o saneamento básico, ou seja, o básico, não chega. E a gente parece que está vivendo sempre nesse lugar da sobrevivência, do limite, do lugar dormitório, porque aí, porque as pessoas pretas não ficaram na rua, não ficaram em casa durante a pandemia. Como que você mantém uma família de 6 pessoas numa casa de um cômodo? Sim. Num calor de 40 graus do Rio de Janeiro? A rua é a nossa casa. A gente ocupa a rua porque muitas vezes também as condições de moradia, elas são inapropriadas, elas são insalubres, elas são desconfortáveis. Então esse lugar da rua, da circulação na rua, de fazer as coisas na rua, quantas pessoas pretas a gente conhece que não querem ir para casa? Parece que adia o ir para casa, né? Porque é na rua. Aí a sociabilidade é na rua, aí a última cerveja na rua, né? Tudo tá acontecendo ali na rua, quando vem pra casa já é morto de cansaço pra dormir. Sim. Porque qual é a relação que a gente constrói com casa? Né? Então é essa relação da transitoriedade, essa relação do tipo, você tá aqui, você vive aqui há quanto tempo? Eu vivo aqui há tanto tempo. Não é assim, eu sou daqui. Você é daqui? Você pergunta pra uma pessoa preta, você é daqui? A pessoa vai dizer, eu vivo aqui há 10 anos. Não é eu sou desse lugar, eu vivo nesse lugar há tantos anos. E por isso a gente transita tanto também, né? Tem muitas migrações, assim. Quando a gente pensa no povo nordestino, por exemplo, né? Que muitas vezes não se reconhece nesse lugar de povo preto, né? Mas é um povo preto.
a gente está pensando também nesses trânsitos, né? Que são dos mais diversos, que é esse lugar do transitório. Você está num lugar, daqui a pouco você está em outro, daqui a pouco você está em outro, né? Enfim, e tudo muito improvisado, e sempre na iminência do risco, de alguma forma, né? Então, isso é muito complexo. E aí, esse debate da solidão da mulher negra, por exemplo, ele é um debate que vem muito calcado nesse lugar de um abandono e de uma carência, né? E aí esse lugar do abandono e da carência, acho que a gente carrega mesmo como uma ferida ancestral, uma ferida colonial, né, que é colocada para nós, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está disposto e dispostas a construir, né? Eu acho que a gente precisa estar atento e atenta a isso, porque hoje a gente tem que tomar cuidado com as reproduções. Quando eu vejo meninas de 16 anos dizendo que vivem a solidão da mulher negra, eu fico assim, caramba, assim, 16 anos, você tem 20 anos. Que solidão Cara, é essa discussão é tão profunda, tão necessária, sabe? É que eu nem me julgo no direito de fazer, mas sim, é por aí, né? Você está falando de solidão da mulher negra, você que pode escolher aí, você que pode escolher, você está falando dessa solidão mesmo? Calma aí, vamos lá. Enfim, mas por favor, continue o que você estava falando. E é isso, né? A gente fica pensando assim, pô, com 20 anos, o que é solidão? Então, qual é esse debate da solidão da mulher negra? É não ter um homem preto? Que é um debate também muito cis-hétero, né? É um debate que tem um recorte de gênero e de sexualidade, que as pessoas falam um pouco sobre isso. Mas é um debate cis-hétero normativo, né? Que é esse espaço, é falta de quê? De um homem, de uma relação afetiva sexual? É isso que define afeto? E que homem então, também, né? Homem? Eu preciso trazer isso também porque o meu grande amigo, ele provavelmente não vai ouvir aqui, que é o Diego Benjamin, e ele fala muito assim, eu sou um homem preto aqui, sou preto, retinto, gordo e não, eu não sirvo, eu não sou homem preto que vocês querem, sabe? Sim. Basicamente é o levantamento que ele faz. É a solidão pra quê? Você quer que tipo de homem preto? É o que você vê Michael B. Jordan ou é o que tá andando aí do seu lado e que você não vai nem olhar, né? Também acho que é importante trazer isso pra essa construção, né? Essa é a pausa que eu programei. Dá um tempinho, se você quiser voltar amanhã, fica à vontade. Não, e esse lugar de ser salvo. O que você está esperando? É ser salvo? É um homem que vai te pegar e vai te salvar? O que a gente tem concretamente se a gente quer construir o amor preto para além de uma hashtag, a gente tem uma população que foi fragmentada, uma violência mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Não então, tem bagagem. Você quer sem bagagem nenhuma, é isso? Esse relacionamento, essa construção de relacionamento entre pessoas pretas, ela é atravessada por uma série de feridas, de traumas e também por uma série de potências. Sim. Né? Porque é isso, a gente carrega os traumas e carrega também a potência dessa ancestralidade desse povo, que está aí. Tantos projetos de extermínio pra gente está 54% da população. O plano era esse, né? O plano de Oliveira Viana não era esse, que nos anos 2000 não teria mais preto no Brasil? Sim. E olha aí, né? Estamos em 2023, somos 54% da população. Ainda somos mais, porque muita gente nem quer se dizer preto. Então, olha só. Então, a gente também carrega essa potência. Mas, assim, a gente vai ter que lidar com esses atravessamentos. Não é a construção do romance do conto de fada. Não. É a construção de um relacionamento que vai precisar lidar com os atravessamentos. E aí é preciso ser muito lúcida e muito lúcido com o que a gente tem de panorama dessa sociedade. Com o que a gente constrói. Olha quanta coisa a gente falou aqui. Olha como é profundo esse debate de amor. Demais. Então, assim, não dá pra reduzir isso ao conto de fadas. Eu vou encontrar um príncipe musculoso, lindo, do cavalo branco, ele vai me salvar, ele vai mudar a minha vida. Não, é disposição pra construir. Sim. É disposição pra construir essa casa, inclusive observando as rachaduras e o tempo todo dizendo o que é passível de consertar e o que precisa jogar fora. E jogar fora não é jogar fora as relações. Porque eu acho também que a gente parte muito disso hoje, né? Então não serve, joga fora, né? Eu acho que sim, acho que tem relações, principalmente que são mediadas por violência e abuso, que não tem como você lidar. Eu não acho que a gente tem que curar ninguém, né? Não acho que a gente faz processos. O máximo que a gente consegue é afetar as pessoas, e aí cada um vai fazendo os seus processos de cura, de autocuidado, mas precisa que as duas pessoas estejam dispostas a isso. Não dá pra gente obrigar ninguém a fazer isso, e ninguém vai ser redentora, a pepeca redentora, que vai salvar
entendeu? Aquela figura que gera, né? Às vezes, inclusive, as pessoas têm essa ambição, né? Isso é até uma prepotência, né? Uma arrogância, né? Então, tipo, tem uma pessoa que tem relações super desfragmentadas, uma relação ruim com o afeto, ela não quer se rever, ela não tá disposta, e aí vou eu, que sou muito maravilhosa, que vou salvar aquela pessoa. Não vai salvar. Cada um tem seu tempo, tem seu momento. Se a pessoa não quiser, ela não vai fazer isso, né? E por que a gente continua insistindo nisso? Porque parece que é melhor insistir numa relação violenta e de abuso, muitas vezes, do que assumir um lugar que a gente não quer assumir, que é esse lugar que a gente tem essa resma do abandono, né? Uhum. Esse lugar dessa resma de uma carência. Então, peraí. Então eu vou me degladiar inteira, vou me escalpelar inteira para poder me fazer caber numa relação, para poder não estar sozinha, né? E isso é muito complexo, porque você vai se ferir, isso tem uma série de consequências, né? Que elas não acabam, até quando acabam as relações, elas continuam por muito tempo, depois que essas relações já acabaram, né? E isso traz umas consequências muito danosas. Então a gente precisa também ter uma autorresponsabilidade com quem a gente é. A gente precisa se amar, né? Eu gosto muito do candomblé, não só por ser uma mulher de terreiro, mas pela perspectiva de que se eu sou filha de Xangô, eu sou Xangô nessa terra, então peraí. Né? De vez em quando eu levanto assim e falo, gente, eu sou filha do rei, peraí, não é possível. Não é possível. Não posso fazer isso comigo, né? Então a gente também tem que se observar no sentido do que a gente merece, não merece, e não tá nesses cantos. Isso tudo é muito fácil de falar, mas a vida prática ela impõe outras dinâmicas, mas eu acho que a gente precisa estar atenta. Acho que não tem receita de bolo, não tem bula, mas ela tem observação. A gente observa, a gente percebe, e eu acho que quando diminui essa afobação da expectativa do romance, do amor romântico, não é nem do romance, né? O romance pode ser bom, ser romântico é bom, né? Carinhoso, não é sobre isso, mas essa perspectiva de a gente fugir dessa cilada de uma construção de amor romântico ocidentalizado e colonial, ela também dá pra gente um pouco mais de calma. Sim. Porque o que eu tenho observado também é que nós estamos muito desesperadas. Eu vou falar no feminino, que é o meu lugar, né? Uhum. E esse desespero, ele nos coloca em muitas ciladas. Esse desespero, essa carência extrema. Porque o que o amor romântico diz? Você só é completo se você tiver um par romântico. Isso não é verdade. A gente constrói relações afetivas que são feitas com amigos, com amigas, com parentes. Então, assim, a gente não pode colocar todas as fichas da nossa vida numa relação afetiva sexual. Isso é verdade, não. Numa pessoa. Na verdade, não é nem numa relação afetiva sexual, né? É numa pessoa, numa pessoa única. É aquela expectativa da salvação. Então, tudo que eu tenho, eu direciono para uma única pessoa. Isso é óbvio que vai ser um problema. Essa pessoa pode ser, inclusive, muito maravilhosa. Mas ela um dia pode querer ir embora. Porque ela tem direito de ir embora. Sim. Porque ela tem direito de se desapaixonar. Tem uma coisa que a gente não controla, é desejo. Um dia eu posso te amar, te desejar. E no outro posso... Não. E que eu sou eu sou perversa porque eu não te desejo mais? Não. Eu sou uma pessoa. Os desejos mudam, tudo muda. A gente muda hábitos, a gente muda comportamentos, a gente muda relações. Por que a gente não pode também variar desejo? Sim. E aí, se um dia essa pessoa não quer mais estar comigo, se o plano dela mudou, se o plano não é mais construir essa família, mas é um outro plano, essa pessoa vai ser uma perversa por isso? Não. Então a gente não pode colocar todas as fichas. A gente precisa investir também no amor da gente. Tem o amor também pelos nossos... Eu que sou de terreiro, amor pelo orixá, o amor pela gente, o amor político. A Bell Hooks fala muito sobre isso. Um tipo de amor também que é o amor de comunidade, o amor político, o amor que quando eu tô aqui falando com você sobre todas essas coisas, tem amor. Isso aqui é uma relação de amor também. Sim. De fato. Que é o amor o quê? Pelo que eu acredito, né? O amor pelo que a gente acredita, pelo que a gente tem como ideal, pelos nossos sonhos, pelas transformações e pelas mudanças que a gente quer ver no mundo. Isso também é amor. Sim. Né? Então é desassociar um pouco o amor de uma figura única que é humana e por humana falha, complexa e variável, e trazer o amor para outras dimensões, né? Para tentar diminuir essa sensação do abandono e da carência que nos coloca num desespero que a gente não espera o tempo do desenvolvimento das relações. As relações têm um tempo de desenvolvimento. Não tô fazendo aqui nenhuma... É óbvio que tem gente que vai se conhecer 10 anos e não vai casar, e tem gente que vai se conhecer em 2 meses e vai casar e vai dar muito certo. Não é sobre um tempo só cronológico.
né? Mas é um tempo que não é só o tempo do calendário, mas o tempo da escuta, da possibilidade de experiências e vivências, que a gente só conhece alguém conforme a gente vai experienciando coisas, vivendo situações, a gente vai vendo como as pessoas reagem em determinadas situações, o que faz. A relação de confiança também, ela precisa de tempo. Por exemplo, eu não vou ser sócia de uma pessoa de uma hora para outra. Por que eu vou namorar e acreditar que esse é o amor da minha vida e investir todas as fichas da minha vida, inclusive botar o meu dinheiro, a minha energia, o meu tempo todo para uma pessoa só, que eu ainda não tenho tempo para ver se é uma pessoa que merece a minha confiança, né? Então, esse desespero que eu acho que está muito ligado também ao capitalismo ocidental, porque a gente tem essa ideia do consumo. O consumo, ele é imediato. Você precisa disso hoje. E essa ideia do amor-consumo, nós também reproduzimos isso. Nós consumimos pessoas, nós queremos pessoas. Então nós queremos o controle, nós queremos o consumo imediato. E as pessoas, gente humana, é muito mais complexa que isso. Então, ter esse tempo para essas construções, ter esse tempo de observação, né? E tentar pulverizar o sentido do amor. Amor está em muita coisa, né? Por isso que é importante a gente ter, né? E aí eu acho que as mães pretas têm razão quando elas falam, você precisa ter sua profissão, né? E não é que o seu marido vai ser sua profissão, você pode ter marido, porque também a gente foi ensinada que a gente não pode ter muita coisa, que a gente tem que escolher. Ou você tem marido, ou você tem profissão. Ou você tem filho, ou você é um super empresário. Não, a gente pode ser muita coisa. Eu posso ter marido, eu posso ter esposa, eu posso ter profissão, eu posso ter hobby, eu posso fazer atividade física. Então, eu acho que quando a gente amplia o afeto, o amor, os gostos, as atividades, a gente tem mais possibilidade de se sentir acolhida, sem jogar, inclusive, a responsabilidade pela nossa sensação de segurança e amor para um ser humano, para um único ser humano. Porque aí também fica pesado para os outros, muitas vezes. Sim, né? Muito. Né? Porque é pesado, eu preciso corresponder a todas as suas expectativas, senão eu não presto, porque tá tudo em mim. Né? Então a gente precisa também desassociar, pulverizar, separar, né? Ter os nossos interesses. Né? É isso, né? Eu tenho pavor dessa expressão, porque a pessoa tem dedo podre. Ninguém tem dedo podre. Eu acho que a gente está na complexidade da vida, tentando. Eu acredito que tem pessoas que elas são manipuladoras e perversas, sim, que elas querem se aproveitar, sim. Mas eu acredito que tem muita gente no mundo e que se a gente só encontra pessoas com esse perfil, é porque a gente também está manifestando no mundo o mesmo comportamento. Quando a gente vai mudando, se permitindo as mudanças, se observando, a gente também vai atraindo outras pessoas, né? E aí não ter medo, porque às vezes a gente tem muito medo de romper relações, de amizade, de parentesco, etc, né? Porque tá aí baseado naquela ideia de amor do fique aqui, não se vá. Né? Relações familiares que adoecem muito as pessoas, às vezes mais até do que relações afetivas sexuais, porque a pessoa acredita que por ter um vínculo de parentesco, você não pode romper, porque o amor não vá. Tá aqui sendo violentado numa relação com mãe, com pai, e não vá, fique aqui, fique imóvel, fique onde você tá. Quando a gente rompe, a gente oxigena também essas possibilidades, a gente perde algumas pessoas, isso é sempre dolorido, porque é dolorido perder vínculos de afeto, mas também chegam outras, né? E isso é muito importante, né? Tem muita gente no mundo, no limite, minha gente, tem muita gente no mundo. E tá aberta e aberta, né? Porque também eu acho que isso é importante, inclusive a gente é muito criado dentro de uma relação cis-heteronormativa. A gente é criado numa sociedade cis-heteronormativa. Então, muitas vezes, as mulheres, quando elas têm essa expectativa do amor romântico, esse amor romântico ele é um príncipe encantado, que é um homem. Né? E muitas vezes você tem outros lugares de desejo. Você tem outros... Então, como que a gente se abre para o mundo também, né? Eu sei que a gente tem muito medo. A gente vive muito na defensiva enquanto gente preta. A gente tem muito medo. Porque, mas também, né, demorou tanto tempo para poder conseguir ter um mínimo de estabilidade, né? Agora que eu consegui dar uma relaxada, eu vou abrir mão dessa relação que é previsível, que eu consigo me sentir segura dentro da previsibilidade, que eu consigo me sentir segura dentro do controle. Pô, vai ser mais uma guerra para mim, para eu lutar, para agora que eu consegui dar aquela respirada, né? Eu queria só voltar em alguns pontos que você falou aqui, porque eu acho muito importante, né? Antes de qualquer coisa, antes de voltar nesses pontos, eu vou deixar aqui posto, né, que a gente tava na pergunta número 4, que ela fala como é que a gente deve falar
trocando em miúdos, né? Como é que a gente vai falar, como é que a gente deve falar do amor a partir de um ponto de vista afrocentrado? E para quem esperava, eu tô falando com quem tá ouvindo a gente agora, para quem esperava que a gente fosse dar, principalmente Carol aqui nessa conversa, fosse trazer, não, age dessa forma, eu queria, se não ficou explícito, dizer que ela trouxe todo o panorama do que acontece no chão das relações, pra gente falar assim, pronto, agora você tem todas essas figuras na mesa, as cartas estão na mesa, veja aí, colha as que você queira pra entender. Eu achei muito bom você fazer isso, acho que eu não teria como pedir pra você ter feito isso, né, Carol, assim, fala aí tudo que você pode falar a respeito de relação afrocentrada, e a gente trouxe sim pra mesa tudo, né, tudo que tem de bom e que tem de ruim também, para falar assim, não, cara, não vamos só falar que é só dar preferência à pessoa preta, que é só trazer conceitos africanos para a relação. Sim. Não, é trazer o seguinte, olha, você quer ficar com uma pessoa preta, vai vir com bagagem. Então, você tá disposto a lidar com essa bagagem? Porque aí, senão, entra para aquela velha questão, né? Cada um tem a sua bagagem, não vai dar certo, prefere ficar só. Se prefere ficar só, aí vem a solidão da mulher preta, e aí, enfim. Eu achei muito bacana e eu queria muito deixar bem nítido aqui que a resposta não foi uma resposta, a resposta foi um panorama do que tá, para quem talvez não tenha enxergado essas questões, né? E eu queria trazer, que você falou ali alguns pontos específicos, né? Assim, ser mimado é muito ruim, né? É quase um insulto. E veja como até esse tipo de coisa foi tirado da gente. Eu não tô falando nem... Eu sei que mas eu não tô falando para esse caso em relação ao racismo, mas, tipo, a gente não quer ser vulnerável, né? Então, pô, se eu vou ser mimado, pra quê? Pra ser vulnerável? Esse é um ponto. E quando você falou do Dengo, né? O Dengo traz um movimento para essa rigidez que o próprio amor romântico, que é o que a gente tá contestando aqui nessa conversa, ele já é uma palavra que ela já tem esse movimento, né? Uma palavra que inspira movimento, mas tira essa rigidez de... Não, até tem gente que fala assim, meu Dengo, não sabe se é um namorado, uma namorada, se é um ficante, se é um esposo, se é uma esposa, se não é nada, se é tudo. E eu acho que leva essa mobilidade para isso tudo e tira o peso, né, do relacionamento baseado em uma fórmula, que eu acho muito, muito bacana, que se fala desse movimento do acesso à sensibilidade, né? Do direito de ser sensível para isso, falando lá de ser mimada, do Dengo, dessa construção de sensibilizar-se para tudo, né? E eu acho que a última coisa que eu queria comentar, né? Ainda falando sobre relacionamento afrocentrado, a gente precisa, e é isso aqui é a minha visão, tá? Diego, homem, cis, hétero, casado com uma mulher preta, enfim. Quando a gente fala dos apelos, quem já me escuta há algum tempo, eu não tenho milímetro para falar, então eu nem me preocupo se soar ofensivo, porque não quero ser ofensivo, é uma crítica. Quando a gente traz esse apelo feminista pra coisa, tipo assim, não vai ser ONG pra macho. Então como é que você quer, eu digo pra pessoa, né, um questionamento, como é que você quer se relacionar com uma pessoa preta? Eu vou colocar do outro lado, como uma mulher preta, pensando somente nessa relação cis heteronormativa, e para essa construção apenas. Como é que você quer se relacionar com um homem preto se você ainda traz consigo isso dentro do seu coração, que não quer ser homem de macho? Porque se a gente for falar de gente preta, a gente tem a bagagem, a gente tá falando isso aqui há quase 1 hora, tem muita bagagem. E você acha que não vai ter atravessamento? E aí, trazendo para os outros tipos de relação, saindo da cis heteronormatividade, todo mundo tá fudido, todo mundo traz bagagem, não quer ser ONG pra pessoa, você não quer curar a pessoa, não é responsabilidade minha curar a pessoa, mas não é responsabilidade da pessoa curar a outra, mas aí depois tá com o hashtag amor preto cura. O que eu quero dizer é, o que a gente quer afinal, sabe? Se não é levar em consideração, até usando essa conversa que você trouxe, até esse ponto que você trouxe, tudo isso que você apresentou, tipo assim, nessa altura do campeonato, quem tá ouvindo a gente nessa troca, que é onde tá acontecendo dentro da cabeça, você acha mesmo que com todo esse panorama não tem como ter problema, sabe? E
achar que o amor romântico é o que te frustra, que o seu problema com uma pessoa preta é porque é preto, porque a mulher preta só quer homem branco, o homem preto só quer a mulher branca. Não é porque a gente tem um monte de merda pra resolver dentro de si, sabe? Que a gente talvez não dê conta de uma relação pensando e trazendo de volta para o cerne do amor romântico, saindo desse contexto, né? Pensando que todas as nossas relações, até todo mundo chegar a esse letramento racial, talvez, foram pautadas em cima de um ideal de amor romântico que é embranquecido. Então, não tem como não se sentir sozinho se quiser um romance embranquecido, não tem como se sentir incompleta se quiser um parceiro que seja para um relacionamento romântico que é embranquecido a partir desse amor romântico, não tem como não se sentir só querendo a completude a partir de uma figura embranquecida que uma pessoa preta não pode oferecer, sabe? Eu queria aproveitar que você levantou todas essas questões, se você trouxe todos esses pontos de vista para levantar esses questionamentos para quem está ouvindo a gente. Você quer o quê, no final das contas? Um relacionamento afrocentrado ou você quer tentar se encaixar no amor romântico, sabe? Acho que esse questionamento é muito importante para essa altura do campeonato, onde tantas construções importantes foram feitas. Não, total, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero carregar problema de ter responsabilidade, né, de ser ONG, de macho, como você falou e tal, mas ao mesmo tempo tá querendo ser salva. Então é complicado, né? Porque você também querer que você não tenha problema nenhum, que tenha alguém para te apoiar em todos os seus processos e que vai ser incrível, também é uma espécie de salvação, né? E isso é muito complexo, porque acho que tá todo mundo querendo ser salvo em alguma medida, mas tá todo mundo... as mulheres, eu acho que tem um cansaço com esse lugar do cuidado, e eu acho que realmente a gente é sobrecarregada nesse lugar, uma mudança de comportamento, que às vezes romper não é romper com a relação, é romper com um comportamento. Sim. Então, a partir do momento que você muda, você também muda. A outra pessoa também vai precisar fazer uma mudança. Ela também vai precisar reagir a isso dentro dessa relação, né? Porque muitas vezes a gente está reclamando, mas continua agindo da mesma forma. Por exemplo, eu conheço um monte de mulheres e sou, em muitas medidas, essa também que a gente está reclamando, que está sobrecarregada, mas continua fazendo tudo, né? Então, e não dá muitas vezes nem espaço para outra pessoa fazer. Porque se ela faz, também não faz bem, não faz do jeito que eu quero, né? Porque tem isso também, não é só fazer, você não faz nada direito. Igual minha mãe vivia reclamando que estava sobrecarregada. Quando eu lavava uma louça, ela lavava de novo. Quer dizer que eu não sabia lavar louça. Então, assim, que lugar é esse também? A gente quer que a outra pessoa faça coisas pela gente, ou a gente quer que ela faça o que a gente quer? Porque se for fazer o que a gente quer, isso não vai ser real, porque as pessoas não são obrigadas a corresponder às nossas expectativas. São pessoas diferentes, criações diferentes, padrões familiares diferentes e muitos atravessamentos de violência. Então você está o tempo todo negociando também. É um espaço de negociação. Entender o que é importante para outra pessoa, entender o que não é. O que eu acho que a gente sempre vai ter que lidar com os desafios da outra pessoa, com a dificuldade, com os limites e com muitos traumas se a gente está falando de gente preta. Eu acho que o que muda isso se você vê que a pessoa realmente está no movimento de tentar entender o que está acontecendo e muitas vezes de assumir e procurar ajuda, ou se a pessoa não tem nenhum tipo, né, de porosidade para essa possibilidade, ou seja, não está aberta a essa possibilidade de jeito nenhum, eu acho que aí você vai chegar num limite que não vai ter muito que você construir. Mas se a pessoa está aberta, está se colocando vulnerável de alguma maneira, colocando possibilidades e tentando, vai ser tentativas e vai ser erros. Só erra quem se movimenta. Então a gente vai errar também, né? Então a gente não tem, eu fico vendo as mulheres negras falando muito dos homens negros sobre os limites, né? A dificuldade de se relacionar, as dificuldades, enfim, de manter uma relação, de estar numa relação, mas a gente também está com muitas dificuldades de se relacionar. Das mais diversas formas, inclusive entre nós mesmos, né? Eu tenho uma provocação que eu falo, mas e as mulheres negras também? Estão ajudando as mulheres negras? Porque também é uma pergunta, a gente está apoiando outras mulheres pretas, né? Então, é isso que a gente precisa pensar, porque você vai para um relacionamento entre mulheres, por exemplo, os desafios não são menores. Não são menores. Né? Então, tipo, é isso, eu sou uma mulher bissexual, hoje eu estou me relacionando com uma mulher negra, uma mulher preta, e meus desafios não são menores. Tem outros atravessamentos, tem diferenças, obviamente, né? Até porque essa socialização de ser homem e mulher nessa sociedade é diferente, essa sociedade ocidental, mas também tem muitos desafios que a gente está enfrentando juntos. Então, assim,
A questão aqui é uma questão mesmo do se relacionar, do entender que não é instantâneo. Eu acho que a gente tem uma expectativa do amor romântico, que é uma expectativa capitalista, que é uma expectativa também do neopentecostalismo. Para mim, essas coisas estão todas associadas. É uma narrativa do milagre, do instantâneo, da salvação. É uma narrativa cristã. Sim. Eu vou ser salva, eu vou salvar. Ou eu vou ser salva, ou eu vou salvar alguém. A gente é refém dessa narrativa, que é a narrativa que não é da construção. Construção, ela é trabalhosa. Não trabalhosa no sentido que precisa ser muito sacrificante, que precisa ser muito difícil. Mas vai ter momentos de dificuldade, como tudo na vida. Vai ter momentos mais difíceis, vai ter momentos... É movimento, é móvel. Não tem essa... A gente tem uma expectativa de equilíbrio, né, e de estabilidade, que é as coisas permanecerem sempre iguais. Não existe isso entre duas pessoas humanas. Não existe isso com os animais, não existe isso com nada. Nem com as construções, que a casa, uma hora ela tá de um jeito, uma hora tá de outro. Se o tempo esfria ou esquenta, estala, um negócio racha, uma parede racha, que dirá com gente humana. Sim. Então, que expectativa é essa? De que as pessoas estão no mundo, as pessoas têm desejos, as pessoas manifestam. Então, a gente vai ter que lidar com essa imprevisibilidade, vai ter que lidar com algum nível de inconstância, vai ter que lidar com uma instabilidade, vai ter que lidar com os traumas que a gente tem dessa colonização, dessa escravidão. Então, não tem como construir esse relacionamento em cima de só rosas e só flores. Eu acho que tem que ter prazer sim, tem que ter alegria sim, porque se não tem algum problema, né? Não dá pra gente romantizar a dor, o sofrimento, mas vão ter problemas, vão ter dificuldades, né? E aí a gente vai precisar negociar isso, construir isso, entender. Diálogo, eu acho que o diálogo é muito importante. Acho que a gente tem muita dificuldade em demonstrar vulnerabilidade, em demonstrar sensibilidade. Então, às vezes, a gente tem dificuldade em falar para outra pessoa que a gente tá chateado, que a gente tá magoado, em falar para outra pessoa o que a gente quer. Eu conheço, por exemplo, muitas pessoas, e fui muitas vezes essa pessoa, que estava ali numa relação com uma expectativa, mas que não verbalizei essa expectativa para outra pessoa. Na minha cabeça, estava tudo óbvio. Sim. Ou eu tinha muito medo de verbalizar e me expor, de verbalizar e me parecer emocionada, de verbalizar e parecer que eu estava viajando. Mas então a gente vai ter que encontrar um espaço de diálogo que seja honesto para a gente conseguir entender. Sim. Então a gente vai verbalizando e a gente precisa de tempo, né? Porque eu acho que é isso, a gente também não quer esperar o tempo, a gente quer que seja imediato. Conhecer uma pessoa, vai ser tudo perfeito, tudo maravilhoso. Quando aparece o primeiro problema, não presta, é ruim, não sei o quê. Então eu acho que hoje a gente tem pensado também outros formatos de relação, porque eu não acho que a gente tem que abandonar uma ideia de família, que às vezes a pessoa pensa também que a gente tá falando, mas aí tipo, você tá dizendo que a gente vai ter que eu não pode mais ter casamento, não pode mais ter esposa, marido, não pode mais ter monogamia. Não é sobre isso, é sobre a possibilidade da gente conseguir outros formatos. Outros formatos não significa só estar em um binarismo, monogâmico, não monogâmico, casado ou, enfim, sem rótulo. Não é sobre isso. Outros formatos é você conseguir entender que numa semana você vai conseguir ter um contato com a sua esposa de um jeito. Na outra semana você vai ter que negociar outra coisa. Que de repente durante uns meses da vida vai ser de uma forma e o outro vai ser de outra. Isso não significa ter outra pessoa, não é sobre isso. É sobre a gente negociar a vida mesmo. Porque a gente não faz isso no trabalho. A gente não faz isso nas outras relações. A gente não faz isso quando a gente aluga uma casa. A gente não faz isso com animal de estimação. Sim. Né? Então a gente também vai fazer isso com as pessoas. Eu acho que tem também uma coisa muito de não entender essa mobilidade e de o rompimento ser uma única possibilidade e o rompimento entre o casal. Eu acho que a gente também rompe com comportamento, a gente rompe com crença. Então a gente acreditava numa coisa, daqui a pouco não acredita, mas às vezes o rompimento que tá faltando num relacionamento é a gente mudar a nossa própria atitude. Não depende só do outro, né? Eu acho que esse movimento é um movimento muito coletivo. E quando a gente entra numa relação que a gente acha que o problema é sempre a outra pessoa, que com a gente tá tudo resolvido, isso já é um problema pra mim. Né? De fato. Porque a gente fala de um lugar de autoridade, quando a gente fala sempre no outro. Porque o outro, porque o macho, porque os homens. A gente não, nessa narrativa, não tem uma autorreflexão. Não tem um lugar do tipo, e a gente? O que a gente tá fazendo? Os homens pretos estão muito adoecidos e as mulheres estão menos?
Aonde que a gente não está adoecida? Exatamente. Né? Onde não, como é que não tá também? Como é que não tá também? Porque essas relações, elas são construídas. Sim. Por mais até que você não tenha um relacionamento afetivo sexual com o homem, né? Você tá lidando com o homem o tempo todo. Você tem o pai, você tem irmão. Mas a gente tá numa comunidade, a gente tá numa coletividade, né? Por isso que pros africanos esse lugar, essa divisão de gênero não fazia nem sentido em dado momento, né? Antes dessa presença ocidental. Sim. Né? Então, até essa construção de gênero, ela é uma construção também artificial, que é feita por uma determinada civilização em determinado momento, né? Sim. Então, e é óbvio que hoje a gente fala em gênero porque a gente é socializado com esses limites, né? Dentro dessas expectativas de gênero, do que é ser homem, do que é ser mulher e etc. Mas eu acho que quando a gente aceita a expectativa de Exu, da mobilidade, do movimento, né? A gente tem que negociar o tempo todo a vida. A gente negocia o tempo todo. A gente é gente preta, vivendo numa sociedade racista que nos exclui, que é extremamente violenta. De negociações. Para estar nos nossos espaços de trabalho, a gente está negociando o tempo todo aquilo ali. Até quando a gente decide não se aborrecer por alguma coisa, é uma escolha. Né? Então a gente está o tempo todo negociando. Por que as relações afetivas a gente acha que vai ser esse mundo estático, exatamente. Esse mundo do conto de fada, onde let it go, estaremos todos juntos. Vai ser assim pra é sempre, só o amor, né? a gente vai fazer amor todo dia, vai gozar todo dia, e vai ser tudo lindo, não vai ter incômodo, discordância, irritabilidade. Como não? Cara, eu passei anos da minha vida solteira, morando sozinha. Tinha dia que eu não conseguia me olhar no meu espelho. Tinha dia que eu não me suportava. Que dirá a gente morar com outra pessoa, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que tem também uma expectativa muito abstrata e muito irreal do que é essa vida, né? E tem dia que a gente vai querer desistir de tudo, tem dia que a gente... Por isso que a gente também precisa de outras relações, de outros espaços para poder conversar e trocar sobre o que tá acontecendo. Cara, até para não implodir tudo antes de entender também que muitos desses incômodos não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente mesmo, né? Sim. E deixa eu pegar um gancho nisso que você falou, porque eu acho que é muito importante, e eu acho que é uma das pedras basilares, inclusive do Parentalidade Preta em si, né? Quando eu falo lá de juntar pais para falar sobre paternidade, juntar homens para falar sobre masculinidade, que é o movimento que a gente tem feito, né? É um dos movimentos mais importantes aqui, dentro do que eu tenho construído enquanto universo, essa questão, né, de quando você fala, a gente pegar e poder, eu vou botar entre muitas aspas aqui, que eu acho que precisa de aspas, mas eu sei que quem tá ouvindo a gente também vai entender. É terceirizar alguns setores do afeto, né? Um deles é a atenção. Tipo, tu vai querer atenção, pode ser que você busque atenção em muitos lugares, e alguns deles sejam errados, e podem, inclusive, começar a prejudicar o seu relacionamento, né? Então, tipo, já que a gente tá se dispondo a conversar entre homens, é um exercício que eu até faço com o pessoal, né? Cara, traz pra gente essa questão, sabe? Você quer atenção? Você quer falar de alguma coisa? Você quer se sentir visto? Você que tá num relacionamento, botando a grande maioria, você tá num relacionamento monogâmico aí, com a sua companheira, né? A grande maioria. E aí você sente que dentro dessa dinâmica vai faltar atenção, e aí a gente sabe que a falta de atenção, alguém dá atenção e as coisas vão evoluindo de uma maneira que talvez atentem, inclusive, contra esse pacto monogâmico que foi feito, né? Tô falando de traição. E aí muito do que eu falo, tipo assim, cara, vem pra cá, traz seus problemas pra cá, você quer se sentir visto? Vem pra cá, a gente te enxerga. Eu te garanto que se você for colocando a sua demanda de atenção pra gente resolver isso em grupo, esse problema você não vai ter de chegar alguém e dar atenção errada, que você não precisava nessa altura. De repente a sua companheira tá ali tomada com a criança e você tá precisando de atenção, e aí alguém vai dar essa atenção e você, enfim, a gente falando de traição, no final das contas. Não, porque a gente reduz tudo ao sexo, né? Na verdade, a gente faz uma redução das relações ao sexo. Exatamente. Então, se eu não tô tendo atenção, o problema é falta de sexo. Às vezes você só precisa ser ouvido. Exatamente. Só precisa de escuta. É esse local que a gente tá tentando criar, esse local que eu estou criando aqui. Tipo assim, ó, eu tô aqui com uma bandeira, vem aqui, senta aqui do lado, botei um banco aqui, vamos aqui conversar, porque talvez essa atenção salve você, a sua relação, o seu casamento, a sua paternidade, salve tudo, porque é atenção. Eu acho que é bacana, porque você falou isso, e eu queria pegar esse gancho, né, de tirar essa expectativa de tudo vindo de uma pessoa só, é muita carga para uma pessoa só dar conta, sabe?
e trazendo muito para essa construção coletiva, que principalmente falando de afrocentricidade, falando de relacionamento afrocentrado, mas de um outro local, né? Meio que fechando um pouco dessa provocação, dessa conversa, dessa discussão que a gente levantou com aquela pergunta anterior, de um relacionamento afrocentrado, se somente a gente imaginasse, tem outra pessoa preta ali, já é um relacionamento afrocentrado, e fazer todas as digressões, fazer toda essa engenharia reversa que a gente fez aqui, só colocando questões em cima disso tudo, eu falei assim, por isso que não dá para simplesmente esperar uma troca romântica, não dá simplesmente para esperar uma atenção unilateral vinda só daquela pessoa, não dá para esperar a completude daquela pessoa, porque se a gente tá falando de gente preta, a gente não foi ensinado, a gente foi treinado a individualizar as coisas, mas a gente nunca fez dessa forma, sem trazer romantismos de uma África mítica, mas também evocando isso, cara, vamos fazer em grupo. Você quer atenção? Vamos trocar entre nós. Você quer sentir pertencente? Vamos trocar. Você quer ser vulnerável? Você não precisa só da não monogamia para isso. Né? Exatamente. Porque eu acho que tem um discurso que às vezes me incomoda, que é tipo, os afetos precisam ser pulverizados. Mas dividir esses afetos, eu estava tendo um debate sobre isso numa página de não monogamia outro dia, não significa você só ter outras pessoas para transar, né? Sim. Às vezes ter você outras pessoas para contar, para ter relação afetiva, para ser tocado, inclusive outros homens, outras mulheres, para ter abraço, para ter. O espaço da militância também é muito isso, né? Muitas vezes, né? Em que você vai fazer essas trocas, né? Então, e a gente sempre fez isso enquanto gente preta, é o que você falou. A gente sempre fez isso. As nossas famílias são extensivas. A gente sempre teve essa possibilidade. Quantas pessoas não tiveram mais de uma mãe, né? Tem a mãe biológica e a mãe que ajudou a criar e a mãe que é a vizinha, né? Então, assim, é sobre isso, né? A gente sexualiza muito também esse debate, né? Sim. De várias Porque muitas vezes, inclusive, é super superestimado, né? Porque a gente tá trabalhando tanto que a gente nem tá com todo tempo assim pra transar, gente. Eu não sei como a gente só consegue ter, às vezes, né? Tanta gente pra transar que eu fico assim, a vida tá tão corrida. Cadê esses transão não monogâmico aí? Não estão fazendo nada da vida, não é? Gente, eu quero entender que tempo é esse, porque às vezes a gente tá com tesão, tá ali casado com a pessoa e não consegue esse tempo. Muitas vezes que a vida, a rotina vai engolindo, a tarefa doméstica, trabalho, enfim. Sim, exatamente. É muito muito boa essa construção, tirar o romantismo do amor romântico, tirar o romantismo dessa conversa, tá sendo muito bom. Bom, eu não tenho mais como voltar para as perguntas aqui, porque a gente fez um podcast totalmente necessário para o que ele deveria ser, não para as perguntas que a gente tinha elencado. Então, eu vou chamar um intervalozinho e a gente volta já. É jogo rápido. Eu vou aproveitar esse intervalo aqui para fazer uns ajustes na grade que me pareceram mais coesos. E eles são o seguinte: o Parenta, ele continua quinzenal, mas naquela semana todos os materiais daquele episódio vão sair, para a gente ficar mais atento e mais sintonizado no que está sendo falado. Isso acontece da seguinte forma: na terça-feira da semana do Parenta, sai o programa que você está ouvindo agora. Na quinta-feira eu vou colocar a introdução desse episódio separada para você usar fora de contexto, em alguma outra data, em algum momento que seja necessário, para você poder ouvir aí sem necessariamente ter que ouvir o episódio todo. E no sábado eu volto com algumas dicas ou alguns conselhos que vão dar os nossos convidados, é claro, para pais e mães de crianças pretas. Eu achei que ia ficar um pouco mais coeso se a gente fizesse dessa forma, mantendo o fluxo de informação daquele parente em questão na mesma semana. Me diz aí se faz sentido pra você, pode deixar aí no comentário, inclusive. Pra mim faz muito sentido, mas se ficar muito em cima, muita coisa, a gente tenta ajustar. Por enquanto, durante a temporada vai ser dessa forma. Terça, quinta e sábado vai ter episódio do Parenta. E a gente tá chegando no final, né? Eu queria saber se você quer deixar alguma coisa para quem cometeu o sacrilégio de não te conhecer, o que encontra que você tem feito, o que tem para vir, o que você acha que as pessoas deveriam acessar do seu conteúdo, para deixar aqui uma curadoria sua a respeito do que você faz.
Sim, então, eu, enfim, sou socióloga, sou historiadora, né? Sou doutora em sociologia, sou professora, tenho um projeto chamado A Taré, Palavra Terapia, que é uma comunidade de incentivo à escrita política, terapêutica e criativa, focada em literatura negra. Então, através da literatura negra, procuro sensibilizar as pessoas, principalmente negras, sobre a sua história, sobre a sua memória, sobre o poder da palavra, o poder da construção de narrativa no lugar de protagonistas, né? E não no lugar de ser definido por outras pessoas, né? Então, como é importante a gente conhecer a nossa história para a gente poder também definir o nosso lugar e a gente também entender o tamanho do nosso poder. Poder é sempre sobre responsabilidade também, né? Então a gente tem grandes responsabilidades nessa sociedade atravessada por tantas violências e limitações, mas também o quanto que é importante a gente entender o legado aí das nossas ancestrais, por tudo que a gente tem capacidade de construir. Além do prazer, eu gosto de falar de gozo, eu gosto de pensar também que a gente construir uma narrativa a partir dos nossos lugares de prazer. Eu gosto de uma escrita também erótica, isso também faz parte do meu trabalho. Acho que a gente subestima o erótico na nossa vida ou traduz o erótico como sexo, e isso não é real, né? Erotismo é uma coisa, sexo é outra. Então que a gente possa viver nossa libido de muitas formas, né? Quando eu tô aqui falando, eu adoro falar, eu adoro contar história, eu tô com muito tesão. Isso pra mim é um exercício de libido, né? E isso para além da cama, né? Então que a gente não reduza tudo, como geralmente o Ocidente faz nesse lugar do sexo, que pra gente é um tabu, porque a gente tem muito medo da hipersexualização. Nossos corpos são super hipersexualizados, então a gente nega muitas vezes a libido e o prazer na nossa vida. Ou traduz apenas sobre possibilidade de sexo, e muitas vezes um sexo marcado por violência, que é o que a gente conhece, né? E eu gosto de falar de riso, de gargalhada, de afeto, de amor. Tem uma literatura, sou escritora de contos e poesias, uma literatura que está falando dessa construção de afeto entre pessoas pretas, em primeira pessoa. Isso para mim é primordial. Eu quero falar sobre as mazelas do racismo, sobre a violência, sem dúvida, isso nos atravessa. Mas a gente tem outras histórias para contar. A gente tem as histórias da dor, da violência, a gente tem as histórias do amor, do prazer, do que a gente tem construído de bonito, dos atravessamentos que são possíveis também nesse encontro de acolhimento entre nós. Então eu gosto de falar sobre muitas coisas, sobre essa complexidade preta. E é isso, sou assessora política também, e vocês podem seguir minha página, que é @adandara_suburbana, que é onde eu publico meus textos autorais, e também @ataré, Palavra Terapia, que é onde tem os cursos e as oficinas que eu dou, que eu ofereço, né? E é sobre isso. Estamos aí, construindo espaços de comunidade, de coletividade, juntos e juntas e juntas. Com certeza. Bom, queria agradecer em nome de todo mundo que faz isso aqui acontecer, em nome do pessoal daqui de casa, que tá dormindo já essa hora. Agradecer por ter voltado aqui pra gente conversar, pra gente ter feito essa troca, né? É muito importante, muito caro pra mim. Eu esperaria o tempo que fosse necessário. A gente remarcou várias vezes, mas esperaria o tempo que fosse necessário pra gente fazer isso aqui acontecer, e aconteceu. Então chegamos ao final do episódio do Podcast 40. Eu preciso dizer que todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim. Eu também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios. E eu fiz isso porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou, te fez pensar de uma outra maneira, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você contribui para a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade, responsabilidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei o link para o post correspondente a esse episódio no parentalidadepreta.com/podcast, e lá você encontra também os links para os materiais utilizados como referência para esse episódio. E se tudo que foi feito aqui te atravessou, te convido para me ajudar a manter isso funcionando através do apoia.se/parenta ou com o Pix recorrente na chave pixparenta@gmail.com. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora, esposa de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e a gente se ouve no próximo.